saber demais do Palmeiras, você que sabe tudo do Palmeiras do Vale. Ulisses, uma boa notícia pro Verdão, está no banco de reservas, mas que é um jogador importantíssimo. É quase um 12º jogador nesse esquema do Abel Ferreira, que é o Alan. Jogador da base, sempre entrando bem, fazendo uma fumaça danada. Hoje ele ficaria de fora por conta de uma expulsão que aconteceu em julho. Pois é, ele foi julgado recentemente, acabou pegando 2 jogos, ele já cumpriu 1. Cumpriria o segundo hoje nessa partida importante contra o Cruzeiro, mas com efeito suspensivo. Está à disposição de Abel Ferreira no banco de reservas do Verdão, Ulisses. São precedentes abertos dentro do futebol brasileiro devido a arbitragens ruins na competição. O futebol da Bandeirantes traz mais um destaque da Raposa. Olha, o Cruzeiro não vence o Palmeiras no Campeonato Brasileiro como visitante desde 2014. E a última vez que venceu no geral foi na Copa do Brasil de 2018. Uma coincidência, nesses 2 anos o Cruzeiro foi campeão em 14 do Campeonato Brasileiro, em 2018 da Copa do Brasil. De lá pra cá foram 23 jogos e a Raposa tem 7 vitórias, 8 empates. O Palmeiras venceu 8 vezes. E aí, se vencer hoje, o Cruzeiro se recoloca na briga pelo título do Campeonato Brasileiro, Ulisses Costa. O futebol da Bandeirantes em campo para você, hora de análise e opinião do futebol da Bandeirantes. Quem fala é ele, Alexandre Pretzel, conteúdo no ar. Um abraço, Pretzel, boa noite. Um abraço, Ulisses, prazer imenso e revelo. Um grande abraço a toda a nossa equipe técnica, jogaço de bola. É um jogo de ponta de cima da tabela e um jogo que pode sim valer o encaminhamento de título no caso de uma vitória consistente hoje do Palmeiras. Toda essa abertura que tu fizeste é exatamente isso. Uma vitória hoje deixa o time muito à frente com 2 vitórias a mais. Então, ao invés de 3 pontos, representa 4 pontos, uma analogia em cima do próprio Flamengo, e os 2 times já se enfrentaram. E Cruzeiro e Flamengo também já jogaram entre eles. Então, aí o Palmeiras vai ter uma tabela até certo ponto aceitável para encaminhar o título brasileiro. Abel Ferreira faz o certo, escala o que tem de melhor, força máxima, muda algumas posições tecnicamente, o Piquerez por expulsão, mas ao mesmo tempo a entrada do Bruno Fux é certa. Uma boa saída de bola, ele foi mal contra o Flamengo, mas tem a confiança do treinador, e ainda também a presença do Maurício, que é um jogador que não é titular absoluto, mas que é muito útil, principalmente chutando de fora da área. Um jogador que faz gols, é um cara que bate no gol, algo que a gente não vê muito em voga hoje na Série A do Campeonato Brasileiro. Do outro lado, o Cruzeiro com força máxima, numa ideia do técnico Leonardo Jardim, de primeiro garantir uma vaga na fase de grupos da Libertadores da América do ano que vem. O Cruzeiro estará de volta ao torneio sul-americano, mas ao mesmo tempo também se faz de morto, né, Ulisses? Mas, se deixarem, o Cruzeiro tem time sim para brigar pelo título da competição. Ulisses. O futebol da Bandeirantes em campo, torcedor brasileiro. Obrigado, Alexandre Pretzel, trazendo todas as informações e os detalhes para você aqui direto no Allianz Parque, aonde a bola vai rodar para Palmeiras e Cruzeiro, Cruzeiro e Palmeiras. O futebol da Bandeirantes em campo, jornalismo Bandeirantes pedem passagem. Boa noite, Luiz Felipe Nunes. Muito boa noite, Ulisses. Boa noite para todo mundo ligado na Rádio Bandeirantes. Nossa equipe de jornalismo segue na Malásia, no continente asiático, onde os presidentes Lula e Donald Trump se encontraram no começo da manhã para debater a possibilidade do fim das tarifas impostas pelos Estados Unidos ao Brasil. Neste momento, embaixadores de ambos os países seguem reuniões na Ásia e nas próximas semanas novos encontros devem acontecer para debater o fim desta crise entre Brasil e Estados Unidos. É o futebol da Bandeirantes para você. Palmeiras e Cruzeiro, Cruzeiro e Palmeiras. O destaque agora vindo do QG Bandeirantes de Esportes. Pedro Coen, boa noite. Fala, Ulisses, muito boa noite para você, para todo mundo que tá ligado aqui na transmissão esportiva da Rádio Bandeirantes. Dia com bastante jogo do Campeonato Brasileiro, além desse Palmeiras e Cruzeiro que vai ser disputado daqui a pouco. Às 4 horas tivemos Botafogo 2, Santos 2 lá no Newton Santos. Também às 4 horas o Grêmio venceu o Juventude pelo placar de 3-1 na Arena do Grêmio. Carlos Vinícius, centroavante do Grêmio, fez 3 gols nessa partida. Também outro goleador que fez bastante gol hoje foi o Verratti. O Vasco vai vencendo o Bragantino por 2-0 lá em Bragança Paulista com 2 gols do Verratti. Então a tabela do Campeonato Brasileiro nesse momento tem o Palmeiras líder com 61 pontos, mesma pontuação do Flamengo. O Flamengo que deixou escapar a chance de se tornar líder nessa rodada após perder para o Fortaleza ontem à noite.
Então o Flamengo tem 61 pontos, mesma pontuação do Palmeiras. O Palmeiras é líder por conta do número de vitórias. O Cruzeiro pode encostar no Palmeiras e no Flamengo hoje. Se vencer o Verdão, pode chegar a 59 pontos. Tem 56 nesse momento, é o terceiro colocado. O Mirassol é o quarto com 55. O Bahia vem logo atrás na quinta colocação com 49. E o Botafogo é o sexto com 47 pontos. O sétimo colocado é o Fluminense com 44 e na oitava posição o Vasco da Gama, que vai vencendo o Bragantino, vai chegando a 42 pontos. O São Paulo é o nono colocado com 41, perdeu a posição para o Vasco da Gama, e o décimo colocado é o Corinthians com 39 pontos, fechando a primeira parte da tabela. Abrindo a segunda página da tabela, o Grêmio com 39 pontos, mesma pontuação do Corinthians, e na 12ª colocação o Bragantino, que vai perdendo em casa, tem 36 pontos. O Atlético Mineiro é o 13º com 36, o Ceará é o 14º com 35, mesma pontuação do Internacional, que é o 15º. O Santos, que jogou nessa tarde e empatou com o Botafogo, tem 32 pontos, é o 16º colocado, o primeiro time fora da zona do rebaixamento. O Vitória abre a zona do rebaixamento, o Z4 na 17ª colocação com 31 pontos, deixou escapar a chance de sair depois de perder para o Corinthians nessa rodada. O Fortaleza é o 18º com 27, o Juventude tem 26 na 19ª e o Lanterna é o Sport Recife com 20 pontos. Uma notícia importante para o torcedor do Palmeiras: a LDU divulgou um informe médico, uma nota oficial, dizendo que o Gonzalo Valle, goleiro titular da equipe, estará fora de 12 a 16 semanas. Ou seja, Gonzalo Valle não virá a São Paulo, não atuará. Quem atuará é o goleiro reserva da LDU, que já jogou lá em Quito, lá no Equador. Será o mesmo goleiro. E agora, mudando de esporte rapidinho, Ulisses, para falar um pouco sobre tênis. João Fonseca foi o grande campeão do ATP da Basileia, o ATP 500 da Basileia, nesse domingo. Ele conquistou a vitória em cima de um tenista espanhol, que é 18º colocado no ranking mundial, e com a vitória ele sai da 34ª colocação do ranking mundial de tênis e passa para a 28ª. Então, com essa vitória ele pulou 6 posições no ranking mundial de tenistas. E para fechar, na Fórmula 1, o Grande Prêmio do México teve Lando Norris como grande campeão, com Charles Leclerc e Max Verstappen fechando o pódio. E Gabriel Bortoleto, piloto brasileiro da Sauber, pontuou, terminou na 10ª colocação e conquistou 1 ponto na tarde de hoje, Ulisses. Obrigado, Pedro Cunha. O futebol da Bandeirantes em campo para você, torcedor brasileiro. Jogão de bola para você, torcedor do Brasil. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Tem nada mais, nada menos que Palmeiras e Cruzeiro. Daqui a pouquinho, dentro de mais 16 minutos, a bola vai rolar. A Bandeirantes vai trazer a emoção do jogo. No microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. Futebol Bandeirantes em campo. Na mesa de São Michel Lopes, Central Técnica, Roberto Dias, no Twitter, Igor Nascimento. Digital, Alessandro Almada. Timaço de Estrada com Daniel Xingote e Marcos Mesquita. Já pra você tem Palmeiras e Cruzeiro na Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Stock Car na Rádio Bandeirantes. Oferecimento ArcelorMittal. Aço não é tudo igual. O aço oficial do automobilismo é ArcelorMittal. O atacante Pedro sofreu uma fratura no antebraço direito durante a vitória do Flamengo por 1-0 contra o Racing na última quarta-feira no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores, e vai desfalcar o Flamengo no duelo da próxima quarta. Jogo da volta em Avejaneda, no estádio El Cilindro. O Mengão pode empatar para avançar a grande decisão da Libertadores. Pedro passou por nova avaliação médica e permanecerá com o braço direito imobilizado pelos próximos dias. O entendimento é que, por conta da intensidade do jogo, o jogador poderia correr muitos riscos indo a campo e, por isso, será desfalque na equipe do técnico Felipe Luiz. Rede Bandeirantes de Rádio. Diz que obra é uma assombração. Ô, Tião, tá tudo certo aí mesmo, né? É, patrão, tua casa tava meio esquisita mesmo. Mas ó, trocou a elétrica por Tigre, não pisca mais a luz. Banheiro, tubos não fazem mais barulho. Tudo Tigre também. Inclusive, a moça loira do banheiro adorou. Peraí, Tião, que loira? Com Tigre na obra, tá tudo certo, tudo Tigre. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família.
E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo o cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito. Grupo Souza Lima. Dia 30 tem Liberta no Disney Plus. É a busca pela taça mais cobiçada. E agora é em casa. O Verdão conta com a força da sua torcida para decidir contra a LDU no Allianz Parque. É no Caldeirão Alviverde que a vaga vai ser definida. Palmeiras e LDU na Libertadores. Quinta, 9h30 da noite, ao vivo no Disney Plus. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo o cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito. Grupo Souza Lima. A família cresceu e quer um carro maior. Ou precisa trocar de carro pra trabalhar. Tá esperando o quê? A hora é agora. Só no consórcio Volkswagen você tem um bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Tera. Consulte condições no site consórciovw.com.br. Bora de consórcio, bora conquistar. O mascote da Sil explica. Picadinho, cabo elétrico é tudo igual? Não! A qualidade faz toda a diferença. Se o cabo tem menos cobre ou uma isolação ruim, a instalação fica em risco. Por isso, use sempre cabos de qualidade. Se é Sil, pode confiar. Eu sou o Ligadinho, o mascote da Sil. Para mais dicas, é só ficar ligado. Eugênio, ninguém é influencer com quase 1.000 seguidores. Por que você não faz um curso de mídias digitais? Com que dinheiro, Rô? Eu entro no cheque especial? Cheque especial? Que gênio você, hein, Eugênio? Faz um empréstimo pessoal da Euro 17 Crédito, mais tempo pra pagar e parcelas fixas. É? É. Tá aí, gostei. Te amo. Ama? Taxas sujeitas à alteração. Crédito sujeito à aprovação. Hoje é dia de conhecer a junta homocinética. Não tem nada a ver com dores nas juntas. A junta homocinética tem como principal função permitir a transferência de torque do motor para as rodas de forma suave e constante. E aí, já tá expert em juntas homocinéticas? Nem precisa. O que você precisa saber mesmo é que peças de qualidade para carro, moto ou caminhão é Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. A família cresceu e quer um carro maior. Ou precisa trocar de carro pra trabalhar. Tá esperando o quê? A hora é agora. Bora de consórcio, bora conquistar. O caminhão ficou pequeno pro negócio. Ou tá dando gasto sem parar. Não fica aí parado. É hora de mudar. Bora de consórcio, bora conquistar. Se é consórcio Volkswagen, você sabe que pode confiar. Vem agora, vem com a gente, botar seu sonho pra rodar. Consórcio Volkswagen. Faça já uma simulação em consórciovw.com.br. É o futebol da Bandeirantes pra você, torcedor brasileiro. Tem Palmeiras, tem Cruzeiro, tem Palmeiras pra você, torcedor brasileiro. Uma faixa enorme à esquerda da camisa da Bandeirantes. Lutaremos juntos. Sociedade Esportiva Palmeiras, avante palestra. Uma festa bonita da torcedora do time do Palmeiras em amarelo, verde e branco.
o torcedor do Verdão, pra você. A bola vai rolar já para você, torcedor brasileiro. A Bandeirantes vem escalar os times, começando pelo Palmeiras, manda pro ar do Vale. Quando surge o verde imponente, no gramado em que a luta o aguarda. Para se isolar na liderança do Campeonato Brasileiro, Abel Ferreira escala o Palmeiras, com Carlos Miguel no gol, camisa 1. 12 Kelvin, 15 Gomes, 26 Murilo, meia dúzia Jefté. Meio de campo tem 3 Fux, Andrés Pereira 8. Mais à frente 7 Felipe Anderson, 18 Maurício. E a dupla com Flaco Lopes 42, Vitor Roque número 9. O banco à disposição de Abel: Lomba, Cauã, Giai, Bruno Rodrigues, Micael, Facundo Torres, Sousa Veiga, Emiliano Martins, Alain e Benedetti. A Bandeirantes vem para escalar a Raposo, o Cruzeiro manda pro ar o Cruzeiro. Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração. Para voltar a sonhar com o título do Campeonato Brasileiro, o técnico Leonardo Jardim escala Cássio no gol 1. 12 William, 15 Fabrício Bruno, 15 Vidalba, meia dúzia Kaique, Lucas Romero 29, 16 Lucas Silva, 88 Christian, 10 Matheus Pereira, 94 Wanderson e 19 Caio Jorge. O banco à disposição de Jardim: Léo Aragão para o gol, Cauã, Jonathan, João Marcelo, Cauã Prates, Wallace, Rian, Japa, Eduardo, Sinisterra, Arroio e Gabigol. Quem apita o jogo? Do Rio Grande do Sul, a arbitragem é de Rafael Rodrigo Klein, auxiliado por Rafael da Silva Alves e Eduardo Gonçalves da Cruz. No VAR, Daniel Nobre Bins. O futebol da Bandeirantes em campo, torcedor brasileiro, análise e opinião, Palmeiras e Cruzeiro. Que jogo, Pretzel! Promessa de um grande jogo, né, Ulisses? A gente já teve Flamengo e Cruzeiro no Maracanã, um jogo muito truncado, foi 0-0. Aí semana passada, Flamengo e Palmeiras, um jogo realmente muito interessante, mas cheio de polêmicas de arbitragem, 3-2 para o Flamengo. E agora nós temos Palmeiras versus Cruzeiro, fechando essa trinca aí, onde pode encaminhar o título para o Palmeiras ou pode tumultuar também se por acaso o Cruzeiro vencer. Abel Ferreira coerente, gosto dessa escalação, acho que o Palmeiras tem que dar uma resposta, não tem desculpa hoje, joga em casa, de frente à sua torcida. O time do Cruzeiro é um bom time para a realidade do Cruzeiro, recuperado com a SAF, com um treinador que é muito bom, no caso o Leonardo Jardim. É um time que foi muito mal na Copa Sul-Americana, mas faz um bom Campeonato Brasileiro e está na semifinal da Copa do Brasil. É um time de respeito e com jogadores experientes. É um jogo difícil, um jogo de estudos, evidentemente, e um jogo perigoso, porque o Cruzeiro vai atacar o Palmeiras. Mas em casa, eu acredito que o Palmeiras, tendo que dar uma resposta, vai impor um ritmo muito forte para tentar fazer o resultado e pelo menos se tranquilizar na tabela de classificação. Está muito claro. Se a parada contra a LDU é muito difícil na quinta-feira, apesar de não impossível, eu acredito que possa virar, eu daria uns 60%, 50%, 60% de condição. Ainda assim, no caso de você cair fora na quinta-feira, você tem, é claro, o Campeonato Brasileiro, que é muito importante, te dá prestígio, te coloca sempre com uma grandeza muito grande, que é o caso do Palmeiras, e ao mesmo tempo também te leva para a Libertadores do ano que vem, no caso de conquista. Então o Palmeiras está nas duas frentes e acho que hoje a chance maior, evidentemente, é de título brasileiro, meu caro Ulisses Costa. E no Nacional Brasileiro, no Allianz Parque, para Palmeiras e Cruzeiro.
É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor ouvinte do Brasil. Obrigado pelo carinho da sintonia. Você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor ouvinte do Brasil. E aí, Prétio, alguma coisa mais, Prétio? Tá vendo, é claro, o semblante dos jogadores. Eu acho que passa uma confiança, não só na lista de semblante, mas é sempre bom a gente ver, né? Palmeiras contra a LDU estava postado ali. Havia, claro, já uma imagem de cansaço dos jogadores. A altitude não é desculpa, né? Mas deu para notar que atrapalhou a questão física do próprio Palmeiras. Até o Abel Ferreira falou sobre isso, mas não serve como desculpa depois do baile que o Palmeiras levou. O jogo de hoje, para mim, vai ser um jogo de agressividade do Palmeiras logo no início, mas com o perigo de contra-ataque do time do Cruzeiro. O Christian joga bem aberto pela direita, o Atlético Paranaense não jogava dessa maneira. O Wanderson cresceu muito no Cruzeiro, depois de ter começado muito bem no Inter. Aí o Inter mandou o Wanderson para o Cruzeiro para pagar uma dívida pela contratação do Wesley, foi uma boa escolha do Cruzeiro. Então ele virou titular absoluto. E o Caio Jorge é um dos goleadores do Campeonato Brasileiro e merece todo o respeito. Agora quem joga a bola mesmo é o Matheus Pereira, que junto com a Arrascaeta, para mim, são os dois melhores meias da Série A do Brasileirão. Do lado do Palmeiras, Felipe Anderson tem que dar uma resposta, vinha muito bem jogando pelo meio, foi aberto pelo lado esquerdo contra a LDU e não viu a bola, então ele vai jogar de novo com uma espécie de armador, encostando nos dois homens de frente. A presença do Maurício também é importante para dar esse suporte na chegada ofensiva do time do Verdão. Grande jogo com a tua narração, meu caro Ulisses Costa. Muito bem, Prétio. O Palmeiras, lembrando o uniforme da seleção brasileira. É bonito esse uniforme do Palmeiras. Meias brancas, calções azuis, legal. Camisas amarelas. Sou meio conservador, uniforme, né, rapaz? Sou meio conservador, então o amarelo não faz parte da vida do Palmeiras, né? Mas tudo bem. Sou um pouco conservador para uniforme, viu? Eu acho que Você é? Eu sou. O terceiro uniforme é só para torneio, certo? Para excursão, torneio internacional, amistoso. Mas para jogo oficial é o verde, cara. Uniforme titular, na minha opinião, é claro, respeitando as demais. Você ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor ouvinte do Brasil. Bom, depois desse depoimento do Prétio, eu achei mais bonito ainda o uniforme do Palmeiras. Tenho certeza disso. Certo. E o Cruzeiro todo de branco, só com meias azuis, hein, Prétio? Pois é, o Cruzeiro também é aquele uniforme azul, né? Cruzeiro, o azul anil, dá pra dizer assim, que é um negócio espetacular, né? Aquele uniforme, é um azul marinho na realidade, né? Seria lindo aquele uniforme. O Cruzeiro tem jogado com essa camisa do seu patrocinador de uniforme esportivo, onde lembra a camisa do Bayern de Munique e do Arsenal, só que em cor azul. Essa que é a realidade. Então, é assim que o Cruzeiro tem jogado a temporada inteira. Mas eu preferia ver o Palmeiras com verdão e o Cruzeiro com azulão. Mas isso é o que menos importa, meu caro Ulisses. É claro, a bola vai rolar já para você, torcedor brasileiro, tudo pronto para a bola rolar no Allianz Parque, para você, Palmeiras pronto com André Gasperini para tocar na bola e começar o jogo. Vai começar o jogo, a torcida do Flamengo, a torcida do Brasil ligada nesse jogão de bola de Palmeiras e Cruzeiro para você, Cruzeiro e Palmeiras. Obrigado, torcedor ouvinte do Brasil, você ligado no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Vai começar o jogo, tudo pronto para a bola rolar, torcedor brasileiro. Vem comigo no microfone da Bandeirantes, torcedor do Brasil. Tá saindo aqui, pertence ao time do Palmeiras. A bola vai rolar para você, torcedor ouvinte brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Você curtindo o sonsaço da Bandeirantes, torcedor do Brasil. Vem com a gente, ligado no microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. Tudo pronto para começar o jogo. Se posiciona para dar o toque. A bola no time do Palmeiras para começar o jogo. Você curtindo o sonsaço Bandeirantes. E hoje eu dedico essa transmissão a José Novaes Lacerda, meu querido amigo, irmão Zé do Cuco, que nos abandonou, que nos deixou, que foi para uma outra vida, para um outro estágio. Que Deus esteja com você, meu querido irmão. Boa sorte, tudo de bom. A passagem do falecimento do nosso irmão Zé do Cuco. Palmeirense de 3 costados, de 4 costados. Apita o árbitro. Toca na bola o Palmeiras, ela rola, deixa ela rolar. Se você quer emoção, vem comigo, torcedor brasileiro aqui na... E tenta descer o time do Cruzeiro para o de campo, abertura para Matheus Pereira, tentou o toque de bola, vem para tirar, André Pereira põe para fora, em lateral para o time do Cruzeiro, batendo pelo centro de esquerda, tempo de defesa, lateral para o time do Cruzeiro, bater,
canta a torcida do Palmeiras no Allianz Parque. Domínio do campo de defesa para Sérgio, jogando novamente o time do Cruzeiro. A abertura vem pelo setor de direito do campo de ataque, tenta o toque de bola, Lucas Silva, ele arma a jogada contigo no setor de direita, abre jogada com o William. O William domina, tenta o toque de bola para fora, a bola sai. Tá parado o jogo, tá marcado novamente, lateral para o time do Palmeiras, bater pela direita do campo de ataque. Vem para a cobrança de lateral, o time do verde para Sérgio jogando. Kevin se posiciona, volta no toque de bola, recolhe contigo do campo de defesa, sai jogando com o capitão Gomes. Gomes domina para Carlos Miguel, que rasga a frente, tenta o levantamento para o comando de ataque, tenta a chegada da bola novamente Maurício. Ele não consegue, a bola volta no toque de bola para Gomes. Gomes tirou, afastou a bola, voltou no toque de cabeça. Coutinho tentou jogar o Tigrinho, não consegue. A bola volta com o time do Palmeiras, que domina pelo seu campo de defesa. A abertura para Carlos Miguel. Ele domina para o time do Palmeiras, vai tentar ser jogando pelo campo de ataque, tenta o levantamento pelo setor de esquerda para Maurício. Sobe o toque de bola, Coutinho na intermediária. Vem no toque, Andréas Pereira. A bola volta com o time do Palmeiras, dominando a esquerda com Felipe Anderson. Partiu em velocidade na chegada, balançou, cortou, fez o break, tentou, passe quase perdeu. A bola volta para a ponta esquerda, campo de ataque, Jefete domina novamente para o time do Palmeiras. Jefete tenta o toque de bola, recolheu para Andréas Pereira, que inverteu na direita do campo de ataque, tenta o toque contigo no setor intermediário. A abertura para Gomes, cruzou na boca do gol para Flaco Lopes, o zagueiro voltou para Andréas dominou, chorou, bateu pro gol, ela desvia, vai embora. Escanteio, pressão verde pela direita do campo de ataque. Explode na cabeça do Vidalba. Já o primeiro corte providencial por aqui. O torcedor vem junto. Primeiro escanteio do Verdão no jogo, Andréas cobra. Se posiciona para a cobrança Andréas para bater escanteio para o time do Palmeiras, bater pela direita do campo de ataque, vem levantamento na grande área, Andréas Pereira partiu para a bola, levantou na boca do gol, Flaco Lopes subiu, segurou, o zagueiro voltou novamente com Jefete domina, abriu para Andréas, soltou para Maurício, linha de fundo, cruzou para trás, subiu, toque de cabeça para dentro, toque muito embaixo da bola, vai embora. O Gomes ajeitou. O toque de cabeça vai para a linha de fundo do Tigrinho, tiro de meta para o Cruzeiro bater, que já sente a pressão do time do Palmeiras aí. Depois do primeiro escanteio do jogo, né? O Andréas cobrou, essa bola seguiu no ataque. O Maurício, no limite, fez o cruzamento, a cabeçada, primeiro para servir o companheiro, depois o Vitor Roque acaba desperdiçando por cima. A bola volta no toque de bola. Alô, Zé Luiz em Washington, ligado no microfone, Bandeirantes Zé Luiz. Alô, Ricardinho em Minas Gerais, com João Paulo Macedo, Luan, ligados no futebol da Bandeirantes. Obrigado, torcedor ouvinte do Brasil. Se posiciona para ser jogando recorde do campo de ataque, tenta vencer o time do Cruzeiro. Abre no campo de ataque, houve a falta, o árbitro manda seguir, deu vantagem, domina, mas ele para na sequência e marca. Marca a falta para o time do Cruzeiro, bater pela esquerda, campo de ataque, de frente ao gol de Carlos Miguel. Demorou um pouquinho ali para marcar, né? No carrinho justamente do Bruno Fux, foi ali em cima do Caio Jorge, que está voltando hoje de suspensão, artilheiro do Campeonato Brasileiro, vive um grande ano de 2025, esperança de gols cruzeirense. Antônio Carlos ligado na Bandeirantes, Zé do Bico, curtindo o sonsaço Bandeirantes. Rafael tá ligado no microfone Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia, torcedor brasileiro. Fábio Santos também curtindo a Bandeirantes. É falta para a equipe do Cruzeiro, batendo no setor intermediário, 4 minutos de bola rolando no começo de jogo para você, Cruzeiro e Palmeiras e Cruzeiro 0-0. Se posiciona, vem para a cobrança novamente de falta. É falta para a equipe do Cruzeiro, batendo você ligado no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Se posiciona para a cobrança de falta o time do Cruzeiro. Na intermediária, falta cobrada, a bola batida direta pro gol em cima da barreira. Desvia, vai embora para a linha de fundo em escanteio pro time do Cruzeiro bater na esquerda. 1-1 escanteios, né? Com menos de 5 minutos de jogo. Agora uma pancada do lado de lá, a bola explode na marcação do Palmeiras, explode na cabeça, inclusive tá ali, ó. Sentindo justamente essa pancada, a explosão por ali. Agora já se levanta o Gustavo Gomes. Escanteio Cruzeiro, o primeiro da Raposa, tá por ali o Matheus Pereira na bola. Escanteio para o time do Cruzeiro bater. Vem para a cobrança o time do Cruzeiro pelo setor de esquerda, campo de ataque. Vem para a cobrança de escanteio para você ligado no microfone da Bandeirantes. A Bandeirantes com você. Escanteio cobrado, não saiu o goleiro do Palmeiras. No toque de cabeça, afasta, tira parcialmente a bola. Ela volta, o Fux cortou. Ela volta no comando de ataque. Vem para tocar Andréas Pereira. Ele põe para fora em lateral para a direita, campo de ataque para a equipe do Cruzeiro bater. Tá parado o jogo. E muita pressão ali para que o Rafael Klein marcasse a falta. E foi em cima justamente do William, camisa 12 da equipe do Cruzeiro. Ele vai lá prestar um atendimento, já saber se está tudo bem com o jogador, porque foi um carrinho um pouco mais firme
do Andréas Pereira por ali. Você comigo no Futebol Bandeirantes, o Abel Roque ligado no Futebol Bandeirantes, o Anderson Barreto também curtindo o sonsaço da Bandeirantes. Forte abraço, Manuel Lemos. Obrigado pela sintonia. Alô, José, curtindo o som da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Aqui tem lateral pela direita do campo de ataque para a equipe do Cruzeiro. Bater bem para a cobrança de lateral, William para bater lateral para o time do Cruzeiro. Para você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, lateral cobrado, bola volta para a direita do campo de ataque, prendeu o William. Ele domina, tentou cruzamento, afasta a zaga no time do Palmeiras, vem para a jogada Andréas domina pelo setor de toque, ele para contigo na intermediária, abriu no comando contra a golpe do time do Palmeiras, vem pro Flaco Lopes que passa mal pro Tigrinho. Se ele inverte na direita, o Maurício chegava e o Kelvin livre de marcação em do Vale. Exatamente, né? Aí valeu aquele feeling ao companheiro dele que vem dando certo. Viu o Vitor Roque correndo, tentou o passe um pouco mais fundo. O Vitor Roque fez que ia, mas preferiu não arriscar, não fazer um grande esforço. A bola fica com o Cássio por aqui também voltando hoje. Se posiciona Cássio, bate à frente, levanta no comando de ataque, sobe de cabeça, vem para cortar, tira o perigo de qualquer maneira, Murilo. A bola volta no toque de bola com a equipe do Cruzeiro, que desce pelo campo de defesa. Abertura no setor intermediário, vai tentar o toque de bola contigo na intermediária, Vilauba. Ele prende a jogada, tentou o toque pelo setor de esquerda, abriu a jogada, Kaique, domina pelo comando de ataque, vem para a finta, aperta no toque de bola contigo na intermediária com o Matheus Pereira domina a volta, a jogada com o toque de bola de Lucas Romero. Ele prende pela direita no campo de defesa para o William, domina para o time do Cruzeiro, tenta o lançamento à frente do comando de ataque, vai pro domínio, balança, cai o Jorge na finta, tentou o toque de bola de calcanhar, inteligente, lindo lance, mas a bola estava numa posição irregular, voltava ali o jogador do time do Cruzeiro, William. Depois do belo toque de calcanhar de Caio Jorge, ele vinha de posição irregular, impedimento para o time do Palmeiras bater no campo de defesa. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fios e cabos elétricos, tem que ser Silva, mais premiada do Brasil. Se é Silva, você pode confiar. Daqui a pouquinho com você, intervalo da Bandeirantes, aqui vem para o jogo, domínio no campo de defesa. Vem comigo, torcedor do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Aperta Andréas Pereira, tenta ganhar a jogada, não consegue, bola volta com o time do Cruzeiro com Caio Jorge. Ele arma a jogada pelo setor de direito do campo de ataque para o William. William prendeu, soltou, bom lance na direita, tentou passar, Murilo vem para tirar dali. Ele põe para fora, lateral para o time do Cruzeiro bater pelo setor de direito do campo de ataque, lateral para o time do Cruzeiro bater. A Braspress transporta as suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Aqui está parado o jogo, está marcado lateral para o time do Cruzeiro bater pelo seu campo de ataque. A bola foi solta pelo setor de direita, Andréas fica no toque de bola no meio, vem na marcação, Maurício aperta para o time do Palmeiras, tenta ganhar o lance, toca na bola e põe para fora. É novo lateral para o William bater para o time do Cruzeiro pela direita do campo de ataque. Lateral para o time do Cruzeiro bater pelo setor de direita, vem para a cobrança novamente o William para bater na linha de fundo, 0-0 é o placar do jogo, 8 minutos de bola rolando ainda, primeiro tempo de jogo, Palmeiras e Cruzeiro 0-0. Você ligado no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você. O William bate o lateral, tenta o toque de bola, tenta ser jogando pela direita do campo de ataque, vem cruzamento no banco do gol, afasta dali. Vem para tirar o time do Palmeiras, vem para cortar o Tem novo lateral, vem pro toque de bola Felipe Anderson, quem tocou na bola, novo lateral para a equipe do Cruzeiro, bater lateral, foi cobrado pelo seu campo de defesa, já domínio do toque de bola, Tigrinho vem para cima, Maurício aperta também, tenta descer o time do Cruzeiro, o lançamento vem pelo comando de ataque, aperta na marcação, ganha a bola no time do Palmeiras, o árbitro para, marcou a falta do o GFT está cometendo a falta, segundo o árbitro aí. Hoje substituindo o Piquerez, né, que foi expulso no último jogo contra a equipe do Flamengo. Quem sabe, né, para ganhar um pouco mais de entrosamento com a equipe, o GFT fez a falta, o atropelo por ali, momento importante para o Cruzeiro. Matheus Pereira e o William, os dois na bola. É bola no campo de ataque, vem para a cobrança de escanteio, vem para a cobrança novamente de falta o time do Cruzeiro, é falta para o time do Cruzeiro bater, se posiciona para a cobrança de falta o time do Cruzeiro pelo setor de esquerda, partiu para a bola rolada para o toque de bola de Matheus Pereira, dominou, cruzou, levantou no boca no gol, Carlos Miguel no alto, sai para fazer a firme defesa, ele domina para o Palmeiras e tenta ligar a bola à frente no campo de ataque para o Tigrinho vai para cima da marcação, aperta, tenta ganhar o lance, não consegue, recolhe o Cruzeiro e sai jogando com Cássio pelo seu campo de defesa, é bola para o time do Cruzeiro bater do seu campo de defesa, diz que obra é jogo duro, mas com o Tigre na obra tá tudo certo, o tempo não para, Bandeirantes marca. São 10 minutos de bola rolando para você conferir. É etapa primeira de jogo, primeiro tempo girando o placar do Brasileirão.
30ª rodada para você. Depois dessa, mais 8 rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro. Continua o Allianz Parque, Palmeiras e Cruzeiro 0-0, Pedro Cunha. E esse 0-0 serve para o Palmeiras se isolar na liderança do Campeonato Brasileiro. O Verdão vai chegando a 62 pontos e deixando o Flamengo para trás com 61. O Cruzeiro vai chegando a 57 pontos. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. 11 jogados, Alexandre Pretzel e o jogo. Entrada duríssima do Gomes no Wanderson, mas duríssima. Ele pega a bola, mas arrasta a chuteira na canela do Wanderson. Então, não sei o que pode acontecer em PDV, mas a situação duríssima. Sobre o jogo físico como a gente esperava, jogo de muita marcação e o Cruzeiro não fica lá atrás. O Cruzeiro pega e joga, vem pra cima, principalmente forçando o lado direito com o Willian e com o Matheus Pereira em cima do Jefté. É futebol da Bandeirantes pra você. Tá parado o jogo, José Maia tá ligado no microfone Bandeirantes. Alô, João Ribeiro em Jaú, curtindo o sonsaço Bandeirantes. Obrigado, doutor Edion e o Edson Pérez também ligados no futebol Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia. Grande José Maia. E aqui parado, como é que tá a situação do jogador do Cruzeiro aí no campo de jogo? Vai saindo na maca móvel, Ulisses, e já pediram substituição tá em pé, né? Aqui, ó. Tem 2 jogadores, tá até ali, ó, caminhando, né, pulando numa perna só. 2 jogadores entraram no processo de aquecimento aqui, através do técnico Leonardo Jardim. Vamos ver qual será a opção do treinador cruzeirense. Me parece ali o Arroio, que é o camisa de número 99, inclusive jogador que foi destaque do último Mundial de Seleções Sub-20 pelo Equador. Tem uma multa aí de 30 milhões de euros e o Cruzeiro aposta muito nesse jogador. Deve ser ele a escolha aí do Jardim. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Aqui parado o jogo para o time do Palmeiras ser jogando. Pois não. Rodrigo Klein no VAR. Entrada duríssima do Gomes. Eu não descartaria uma expulsão, infelizmente. Acho que o Gomes será expulso. Eu também acho que vai ser expulso. Vamos ver aí. O Gomes toca a bola. É que ele tá tirando o pé, ele toca a bola, sim, estica, toca a bola e depois ele atinge o jogador do Cruzeiro. Eu vou dar o meu depoimento. Lembra do Andréas Pereira no Marcos Antônio em São Paulo e Palmeiras? Lembro. Eu dei amarelo. Eu dei amarelo e daria amarelo de novo. Então, pra mim, o lance é igual. Ele pega a bola e na sequência, né, não tem como. No frame é prisão perpétua. Ele não tem intenção. Exatamente. Primeiro, disputa de bola. Ele não tem intenção de atingir o adversário. Ele pega a bola primeiro, é isso? É isso que eu acho. Ele pega a bola primeiro. No meu futebol é cartão amarelo. No meu futebol. Cartão amarelo pro Andréas Pereira em Palmeiras e São Paulo. Cartão amarelo pro Gomes agora contra o Cruzeiro no meu futebol. No futebol atual, eu não sei quem eles podem até expulsar. Infelizmente. Vamos ver o que ele vai fazer, né? O árbitro do jogo, que se espera tudo da arbitragem brasileira. Eu tô revendo o lance aqui no telão do Allianz Parque. Ele toca a bola e na sequência ele atinge o jogador do Cruzeiro. Mas é mais um acidente de jogo do que propriamente uma falsa. Mas ele pegou. Do que uma falta. Ele pegou sim. Entendeu? Pode contar com alta performance e a segurança, pode contar com amortecedor HG da Cata. Manuel Zaidan ligado no microfone Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sua sintonia, torcedor brasileiro. Você ligado no microfone de maior tradição do rádio esportivo no Brasil. Aí parado o jogo, vamos ver o que o árbitro vai fazer. Ele vai puxar um cartão, deu amarelo pro Gomes. Ele dá amarelo pro Gomes, que fica inconformado. O Gomes falou, peguei na bola, não peguei no cara, fui na disputa da bola, tá amarelado o Gomes. A falta já estava marcada, Ulisses, e aí acaba saindo o cartão amarelo, poderia ser o vermelho, o VAR chama justamente para esse tipo de situação. Então, amarelado Gustavo Gomes pelos lados do Palmeiras, Ulisses Costa. E aí, Pretzel? Acertou. Esse é o futebol que eu vejo como futebol. O Gomes acerta a bola. Em câmera lenta, os lances do futebol hoje, no frame, eles viram prisão perpétua no frame. O futebol não é um jogo de câmera lenta. Não houve a intenção de atingir o Wanderson. Ele vai na bola e pega depois na sequência do lance.
Então, pra mim, é cartão amarelo. Acertou o Rafael Klein do que eu penso de futebol. Ele pega a bola no primeiro plano, depois atinge o jogador. Ele teve intenção única de pegar a bola. Então o árbitro meteu amarelo para ele, é por aí. Se ele pega só o jogador, é expulsão. Ative Efeito Estrela, acesse o site, abra sua conta Estrela Bet, simples e num instante. Se posiciona para a cobrança de falta para o time do Cruzeiro bater pelo setor de esquerda. Você se ligado no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Na esquerda, quebra ataque, falta, batida, levantamento, vem para a grande área, subiu de cabeça, vem para tirar de cabeça, afasta, corta, tira o perigo de qualquer maneira, novamente o time do Palmeiras. Aí na sequência o árbitro para. Uma chegada, Fux com a mão no rosto e vai tomar cartão amarelo, o jogador do time, o Fabrício, me desculpe. Isso, Fabrício Bruno, camisa amarelo. 15. Toma cartão amarelo, camisa 15, agora um amarelo para cada lado, um amarelo para cada zagueiro. E só confirmando a substituição do Palmeiras, no Cruzeiro, Ulisses. Saiu então machucado o Wanderson, 94, entrou Arroio, 99. Pra você ligado no futebol, Bandeirantes vem pro toque de bola, desce o time do Palmeiras com o Maurício Sá jogando no campo de defesa, ele abre para Gomes. Gomes recolhe pelo campo de defesa, bate à frente, tenta subir o Flaco Lopes, antes dele sobe o jogador do Cruzeiro, tira de cabeça Davi. Vidal vai cortar o perigo, Vidalba vem pro corte de bola, Rafael novamente no campo de ataque, Vidalba, ele tenta a finta, aperta na marcação, Fux tira, mas a bola volta com o time do Cruzeiro para a direita com o William. O William dominou para Matheus Pereira, domina pelo setor de esquerda, devolveu para o William. William recolhe para o time do Cruzeiro, tenta o toque de bola, vai para a linha de fundo, muito forte, tiro de meta. Tiro de meta para o time do Palmeiras bater. Agora o Brasileirão Série B do Disney Plus, todos os jogos ao vivo com grandes clássicos, a disputa pelo acesso. Assine já, torcedor brasileiro. Você está no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Obrigado, torcedor, pelo carinho da audiência. Domina o time do Palmeiras, sai jogando pelo seu campo de defesa. A bola foi solta, Coutinho novamente no campo de retaguarda. Domina no campo de defesa, domina novamente o time do Verde para ser jogando. Lançamento vem no meio de campo, tentou subir. Felipe Anderson não sobe, sobe antes. Murilo vem na marcação, apertou. Tentou o toque de bola, o árbitro para. Marcou a falta cometida pelo Murilo, falta pro time do Cruzeiro bater. O jogo fica pegado, né, Ulisses? Fica pegado neste momento. Outra falta ali próximo da grande área da equipe do Cruzeiro em cima do Christian. Momento importante de bola parada, 0-0 por enquanto no Allianz. 0-0 é o placar do jogo para você ligado na Bandeirantes. Bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio, ganha bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Terra. Simule em consórcio vw.com.br, consulte condições. É falta novamente no campo de ataque para a equipe do Cruzeiro bater. Você ligado no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. É falta para o time do Cruzeiro bater da intermediária, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0 é o placar do jogo. Você ligado no futebol da Bandeirantes, falta novamente para o time do Cruzeiro bater. Vem levantamento na grande área no alto. Carlos Miguel sai para fazer a defesa. Ele tenta ligar a jogada, liga Coutinho para o Tigrinho. Tigrinho dominou a bola, poderia deixar passar. Flaco Lopes pede. Ele vem para o break, tenta o toque de bola, já solta Coutinho no setor intermediário. Recolhe no campo de ataque o time do Palmeiras. Sob a falta. Tá parado o jogo, marcada a falta para o time do Palmeiras bater aí. É do Matheus Pereira ali para cima do Tigrinho. E o jogo fica pegado, né? Do lado de lá algumas faltas, do lado de cá também o Palmeiras desce. Faltoso por aqui até agora, Palmeiras e Cruzeiro. 0-0 e vem pro jogo. O Palmeiras tentou o Tigrinho, levantamento à frente, tentou inverter a jogada, não consegue. Kelvin não chega no meio do caminho, vem para tirar, domina novamente no campo de defesa, tenta descer o time do Cruzeiro em alta velocidade, domina pelo setor de esquerda, vem para tirar o perigo, tira o perigo de qualquer maneira, vem jogando novamente o time do Palmeiras. Abertura do toque de bola para Maurício, Maurício domina, ganha a jogada, vai para finta, solta para Flaco, domina o Flaco Lopes no campo de ataque, na esquerda seria a melhor opção. Gefete, ele domina no campo de ataque, Gefete domina, corta para dentro, vai para finta, armou, enfiou, bom lance, vai para grande área, brigou, perdeu, fez falta de ataque, segundo o árbitro. E tá parado o jogo, tá marcada a falta pro Cruzeiro bater. O Jeftelli praticamente tabela com o jogador do Cruzeiro, o Christian. Na sequência, o torcedor fica na bronca justamente pela falta marcada na grande área. O Palmeiras poderia, quem sabe, assustar. O Cássio vai lá, conversa com o Klein, tem uma conversa com o árbitro do jogo, vai cobrar a falta por enquanto, 0-0. Pois não, Pretzel. Paulo Pelaipe, executivo do Cruzeiro, tá no estádio, me manda a seguinte mensagem: que vergonha esse Rafael Klein. Queria a expulsão do Gomes. Obrigado pela audiência qualificada. Meu amigo e meu irmão Paulo Pelaipe, diretor executivo do Cruzeiro.
E faz um grande trabalho do time do Cruzeiro. A bola volta no toque, ele para dominar novamente o time do Palmeiras. Bola foi junta para Flaco, tenta a finta, perde no primeiro, perde no segundo. Volta o Cruzeiro para dominar e ser jogando no campo de defesa. O tempo não para, Bandeirantes marca. Jogados para você conferir, 20 minutos e 40 de bola rolando, 20 e 40 de bola rolando. É o primeiro tempo de jogo, girando o placar do Brasileiro. Palmeiras 0, Cruzeiro também 0, na Bandeirantes é com você. Alô, Pedro Cunha. Hoje teve 3 jogos do Campeonato Brasileiro, fora esse Palmeiras e Cruzeiro. Às 4 horas, Botafogo 2, Santos 2, Grêmio 3, Juventude 1. E mais recentemente, às 6h30, o Vasco venceu o Bragantino em Bragança Paulista pelo placar de 3-0. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. José Roberto ligado na Bandeirantes. Obrigado pela tua audiência. A bola volta, tenta descer o time do Cruzeiro para sair jogando. Já domina no seu toque de bola contigo no setor intermediário. Já recolhe no campo de ataque. Aperta novamente. Caio Jorge tenta o toque de bola. Seria bom lance à frente. Tentava chegar Caio Jorge. Não chega. A bola volta com o time do Palmeiras. Fux. Ele domina pelo setor de direito do campo de defesa. A vitória vem para Flato. Ele tenta o domínio. For empurrado. O árbitro para. Marca a falta. Campo de defesa para o time do Palmeiras bater. De argentino em cima de argentino. Do Vidalba em cima do Flaco Lopes ali na risca central. Falta para o Verdão, por enquanto 0-0. E se posiciona o time do Palmeiras. Gifeté, ele pede a jogada aqui. Gifeté pelo setor de esquerda, campo de ataque, domina para a direita, prefere Carlos Miguel com Kelvin. Kelvin domina novamente para o toque, ele para o time do Palmeiras, tenta o levantamento à frente do comando, afasta a zaga do time do Cruzeiro. Mal bola aqui, que bateu na canela no meio do campo, tentou o Lucas. A bola volta com o time do Palmeiras, vem para o toque de bola Gomes. Ele sobe de cabeça, ganhou. Flaco Lopes vai para cima, aperta, tentou ganhar, a bola volta novamente. Gomes de cabeça tira novamente para o time do Palmeiras, mas a bola insiste em voltar com o time do Cruzeiro, que desce com o William pela direita no campo de ataque. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Tabela saiu na linha de fundo. Pegar o Felipe Anderson. A tentativa forte do Lucas Romero. Ele comete a falta, campo de defesa para o time do Palmeiras, Madeira. E o torcedor reclama, né? E o clima do jogo é exatamente esse. A cada momento um carrinho, uma chegada mais firme por ali. Jogo pegado até agora, nenhum gol, 0-0. Jogo de título, jogo que cheira a título, tem cheiro de título, esse jogão de bola entre Cruzeiro e Palmeiras. Domínio do campo de ataque para a direita, o time do Palmeiras tenta descer, não consegue, a bola volta no toque de bola contigo novamente, lateral para a equipe do Palmeiras bater. Você está curtindo o sonsaço Bandeirão, alô Ismael Souza, alô Kátia, curtindo o sonsaço da Bandeirantes, obrigado, Mariceu ligado na Bandeirantes com o Abel Janaína Batista, curtindo o sonsaço da Bandeirantes, obrigado pela audiência, torcedor do Brasil. A bola volta no toque de bola, tenta o toque de bola, Rodolfo Maio, Robinho também tá ligado, o homem da nossa presidente Leila Pereira. A bola volta no toque de bola, recolhe contigo no campo de defesa para ser para o jogo. Aperta na marcação, domina novamente, tentando descer o time do Palmeiras, vem para ganhar. Flaco Lopes fora tocado. A bola volta no toque de bola contigo novamente, tenta o toque de bola novamente no campo de defesa, já domina contigo no campo de retaguarda. Recolhe novamente, tenta o toque de bola contigo novamente. Tenta o toque, o time do Cruzeiro para o ser jogando com Lucas Romero para Lucas Silva. Lucas Silva domina novamente. Gifeté, ele pende na marcação, aperta, tenta o Gifeté ganhar a jogada, não consegue, a bola foi chuta para o comando de ataque do gol, Carlos Miguel sai para pegar. É o Carlos Miguel que, claro, né, vem sendo contestado nesse começo, 2 jogos, 6 gols sofridos, talvez nenhum com uma culpa direta. O detalhe, né, hoje é um jogo que marca o reencontro de Carlos Miguel e Cássio, hein? Muitos dizem que a relação deles no Corinthians, principalmente na reta final de ambos, não era das melhores. E aí tá parado o jogo, Vitor Roque caindo na chegada do William. E ele fica reclamando de um pé alto ali, que teria atingido o rosto dele, do camisa 9. A arbitragem do Rafael Klein marca a falta de novo ali na risca central. E vem Gifeté, domina para o time do Palmeiras pelo setor de esquerda, câmara ataque, domina o Cruzul. Levantou muito forte o cruzamento dele, meteu atrás do gol, linha de fundo, tiro de meta. Erra o Gifeté, né? E o torcedor fica com aquela saudade do Piquerez. Hoje cumprindo suspensão, o Gifeté que entrou ainda no duelo contra a LDU, numa ideia que o Abel teve de dobrar laterais, deve retornar ao banco quinta-feira. Jogo aqui no Allianz que o Palmeiras precisa vencer por 3 gols de diferença para levar para os pênaltis.
Pra você ligado no microfone Bandeirantes, Serginho Japa também ligado na Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia. Vem comigo, torcedor brasileiro. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Jefté domina novamente, tenta o toque para Felipe Anderson. Vem pra brigar, para ganhar a jogada. Tentou o Tigrinho ganhar, não consegue. Vitor não desiste da jogada. Vitor vem pro toque de bola contigo novamente. O time do Cruzeiro. Vitor Roque pra cima da marcação. Bola aqui, cara intermediária. Afasta. Gomes vem pra tirar. A bola volta com o time do Cruzeiro. Lateral na esquerda, campo de ataque para o time do Cruzeiro bater. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, o tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere, jogados, 26 minutos de bola rolando, 26 de bola rolando para você conferir. É o primeiro tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Brasileiro. É jogo que cheira título. Arroio domina, tenta o cruzamento. Desvia no Gomes, vai embora para a linha de fundo. Escanteio para a equipe do Cruzeiro bater. Repito, Palmeiras 0, Cruzeiro também 0. 26 jogados, primeiro tempo. Alô, alô, Quen. Ulisses, a LDU divulgou um informe médico, um comunicado oficial neste domingo, às 14h, dizendo que o goleiro Gonzalo Valle está fora da partida de volta contra o Palmeiras na semifinal da Libertadores. O goleiro optou por seguir um tratamento conservador da sua lesão e ficará fora de 12 a 16 semanas. Com isso, Alexander Domingues seguirá no gol da LDU na próxima quinta-feira. A bola volta no toque de bola, tenta descer o Cruzeiro. Cruzamento do Matheus Pereira, muito forte em cima da marcação. Chegou bem o Tigrinho pra tirar. Vitor Roque põe pra fora, escanteio pra time do Cruzeiro bater. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio. Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, você pode confiar. Aqui tá parado o jogo. Alô, Rafael, tá ligado no microfone, tá no Bandeirantes. Rafael já manda, curtindo o som da Bandeirantes. Vem pra cobrança, ele escanteio. Matheus Pereira pro time do Cruzeiro. 0-0, Matheus Pereira partiu pra bola, bateu, levantou no gol do gol, toque de cabeça no meio do gol. Facinho, fez a defesa o Carlos Miguel. Pra ir ganhando fácil, confiança. Cabeçadinha excelente dele, hein? Tá ganhando confiança aos poucos, quem sabe, até porque na quinta-feira, aqui contra a LDU, é bom o Palmeiras não sofrer nenhum gol. Alô, Léo, ligado na Bandeirantes. Rosângela Fernandes também curtindo o samba. Bandeirantes, Homero Paula. Obrigado pelo carinho da sintonia. Uberaba ligado no futebol da Bandeirantes. Vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Cássio domina para o time do Cruzeiro para ser jogando pelo seu campo de defesa. Ele vem para o toque de bola, já solta contigo no setor intermediário. Aperta Fux, ganhou na bola. O árbitro parou. Marcou falta em cima do Matheus Pereira. E a torcida chia bastante o Palmeiras também, porque o Bruno Fux, depois desse desarme, tinha um bom espaço no campo para tentar armar o Palmeiras, né? E nisso, apesar de ser zagueiro, ele manda bem, mas a arbitragem acabou marcando a falta em cima do 10 do Cruzeiro. O Wendel Dias Vieira tá ligado no microfone Bandeirantes, tá lá, Lorena de Oliveira. Obrigado, Dias Vieira também curtindo, torcendo pro time do Palmeiras. Vem pro jogo, tentou descer o Cruzeiro, houve a falta. Tá parado o jogo, falta pro time do Cruzeiro. O árbitro tá dando bico da área pela direita, cometida pelo Murilo. Porque logo depois da falta marcada pro Cruzeiro no meio-campo, o Lucas Romero, ele é muito inteligente. Ele tenta uma ligação direta, já visando a área do Palmeiras, e o Murilo fica meio sem reação, precisando agir rapidamente. Dá o bote, faz a falta por ali, praticamente no limite da grande área. Momento perigoso, lado direito para a equipe do Cruzeiro. Vem comigo, torcedor, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Alô, Wagner Massini, ligado no futebol Bandeirantes. Escanteio, é falta pro time do Cruzeiro bater. Você ligado na Bandeirantes. Ricardo Franco, Rafael curtindo, Andréia, obrigado pelo carinho da audiência. É falta pro time do Cruzeiro bater. Se posiciona. Alô, José Vanderlei, William Alves, ligado, Mariceu, sinta-se abraçado, o torcedor brasileiro. Alô, Janaída Batista, aqui tá parado o jogo, tá marcada a falta para a equipe do Cruzeiro bater. É uma falta perigosa, bico da grande área pelo setor de direita, falta para o time do Cruzeiro cobrar. Se posiciona Arroio, ele pede passagem para cobrança de falta para o time do Cruzeiro. O placar do jogo continua, placar de 0-0, primeiro tempo. Partiu Arroio, bateu! Defesaça do Carlos Miguel! No ângulo, uma paulada do Arroio, uma senhora pancada no ângulo esquerdo de mão trocada. Carlos Miguel, espetacular, mandou para a linha de fundo.
É desse tipo de defesa que o Carlos Miguel precisa para dar confiança, porque foi uma pancada. Ele vai buscar praticamente no ângulo de mão trocada. Defesaça do camisa 1 palmeirense, escanteio Cruzeiro. Escanteio para o time do Cruzeiro, bater bem para a cobrança, Matheus Pereira para o time do Cruzeiro, para você ligado no futebol da Bandeirantes, bateu Pereira para a cobrança de escanteio, cobrou escanteio, levantou no gol, subiu de cabeça, bem para tirar, e cabeça afasta, Flávio Lopes, ele põe para fora em lateral para a equipe do Cruzeiro, bater pela direita no seu campo de ataque. Você empresário pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil, é Braspress. O Edson Gonçalves também curtindo o sonsaço da Bandeirantes, obrigado Abel, curtindo o som da Bandeirantes, Paulo Sérgio Parodi, curtindo o som da Bandeirantes, levantamento à frente, a bola vai para fora, a bola para o Palmeiras, bater tiro de meta no campo de defesa, o tempo não para, Bandeirantes marca. 31 minutos de bola rolando, 31, primeiro tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Brasileiro. 30ª rodada de 38, continua Palmeiras 0, Cruzeiro também 0 na Bandeirantes. Quem vem falar é você, Queen. O tenista brasileiro João Fonseca, de 19 anos, é o grande campeão do ATP 500 da Basileia, disputado na Suíça. Ele venceu o espanhol Alejandro Fokina, número 18 do ranking mundial na final, por 2-0. Com a vitória, João Fonseca subiu 6 posições no ranking mundial do tênis masculino. Ele era o 34º colocado no ranking antes da partida e com a vitória subiu para a 28ª colocação. Parado o jogo, tá marcada a falta para o time do Cruzeiro na esquerda, campo de ataque. É impressionante e pra tomar o cartão, volume e a qualidade do Cruzeiro, e pintou amarelo aí, hein, pro lateral. É isso, Kelvin, camisa 12, amarelado por aqui, Ulisses Costa. E aí, Pretzel? Cartão bem aplicado, eu nem quero falar muito, a arbitragem até agora é quase perfeita. Do Rafael Clay, agora o time do Cruzeiro domina o jogo, hein? Ganha os duelos no meio de campo, Palmeiras não tem saída de bola, só o Carlos Miguel fica rifando, Cruzeiro chega com muito perigo, melhor no jogo. E toda a segunda bola do Cruzeiro. Toda. Pode prestar atenção. É falta, partiu para a bola, Matheus Pereira levantou no boca do gol, afasta a zaga do time do Palmeiras, a bola volta com o time do Cruzeiro. Essa é a segunda bola, domínio do campo de ataque, lançamento à frente. Carlos Miguel no alto, sai para pegar e fazer a Felipe, boa defesa. Ele liga a jogada pelo setor de esquerda, campo de ataque, vem para o toque, ele bola, recolhe contigo novamente. Jefit, ele vem para o toque, que pegada no Andrés Pereira. E é para amarelo no Vidalba. Amarelo cá, amarelo lá. Agora Lucas Romero, camisa 29, toma o 4º amarelo do jogo, 2 para cada lado. O Jefté chegou, ele tocou o Jefté rapidinho a bola, mas já tomou o rapa, hein, Pretzel? Pancada, e o cartão bem aplicado, jogo muito físico, muito marcado, mas o Cruzeiro é melhor. O Palmeiras tem que jogar mais, a bola não passa no meio. Tem um meio de campo, a bola fica só por cima. O Felipe Anderson tocou na bola. Jefté volta a jogar na Cotiga novamente com o Murilo já solta lá do outro lado, Andréas Pereira dominou, lançamento bom para Maurício na velocidade, zaga do Cruzeiro aberta, dominou, cruzou em cima da marcação. Fabrício Bruno tocou, meteu para a linha de fundo, era uma bola para ele caminhar com ela ainda, ele tentou cruzar de primeira desnecessária, porque só tinha o Fabrício Bruno na marcação, ele tinha que ter arriscado o drible, ou passe na linha de fundo, buscando a jogada de linha de fundo, Maurício se precipitou, ganha escanteio o time do Palmeiras pelo setor de esquerda, aqui de direita, campo de ataque, escanteio para o time do Palmeiras, bater Maurício, vem para a cobrança, você ligado no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, vem comigo, torcedor brasileiro, escanteio para o time do Palmeiras, bater Maurício, 34 primeiro tempo, 0-0, você ligado na Bandeirantes, que jogo, Andréas Pereira pede passagem para a cobrança, Maurício sai da bola, escanteio direita para o time do Palmeiras, bater Andréas Pereira, partiu para a bola, bateu, levantou na boca do gol, subiu o zagueiro, cortou, voltou para Felipe Anderson, ele domina, vem para finta, enfiou, boa bola para Gomes, cruzou na boca do gol, subiu de cabeça, o zagueiro tirou a bola, sobrou para o Tigrinho, bateu para o gol em cima da marcação, vai embora para a linha de fundo, escanteio Verdão. E depois do corte o Fabrício Bruno vibra demais por aqui, o Tigrinho lamenta, escanteio Palmeiras, Andrés na bola.
Palmeiras acorda no jogo, na pressão. Escanteio, Andréas Pereira na direita, levantou no banco do gol, chegou o zagueiro, cortou a bola, voltou para Kelvin. Ele domina para o time do Palmeiras, abre o compasso, enfia a jogada pelo setor de direita, errado o passe dele. Vem Matheus Pereira, põe para fora, lateral direita, campo de ataque para o time do Palmeiras bater. Diz que obra é jogo duro, mas com o Tigre na obra dá tudo certo. A bola volta no toque, ele para Francisco, jogando novamente o time do Palmeiras pela direita do campo de ataque. Você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Lateral vai ser acompanhado pelo setor de direita do campo de defesa, recolhe Fux. Ele prende para o time do Palmeiras, vai ser jogando no campo de defesa com toque de bola de Carlos Miguel. Carlos Miguel recolhe para o time do Palmeiras, vai para o toque de bola pelo setor de esquerda. Na esquerda ele domina, levanta para Felipe Anderson. Felipe Anderson de primeira tentou, foi, tomou a pancada o Felipe Anderson. Andréas Pereira vem para frente e toma falta. E o Vidalba já tem amarelo. Ele vem aqui bater boca com o árbitro antes, um lance para amarelo em cima do Felipe Anderson, hein? Exatamente, Ulisses, foram duas faltas na sequência. E aí na segunda o Clay acaba marcando, porque na primeira ele deu vantagem. O jogo violento, o jogo pegado por aqui, 0-0. E vem pro jogo o time do Palmeiras, domina novamente. Jefté prendeu, soltou jogada na ponta, abriu Felipe Anderson, tentou buscar o Tigrinho. Ele balança, jogador do time do Cruzeiro tentou deixar a bola sair, ela não sai. Tigrinho apertou! Ele deu falta, o quê? O Vidalba, ele tá perdido no campo de jogo, hein? O Vidalba chegou pegando o Tigrinho, tá parado o jogo. Ele chega 100% na ignorância ali, né? Porque essa bola já tinha saído na proteção do defensor do Cruzeiro. E aí o Vidalba, ele chega na ignorância pra cima do Vitor Roque e toma o cartão amarelo. É o terceiro cartão amarelo para a equipe do Cruzeiro, o quinto do jogo neste primeiro tempo. Peraí, ele já não tinha tomado aqui? Foi o Romero. Não, era o Romero. Ah, foi o Romero então. Isso. Vidalba tá tomando amarelo. Romero já tinha. Eu falei Vidalba, vocês não me corrigiram? Não, corrigiram. Pra mim tava tudo certo. Corrigiu, não ouvi, então, desculpa. Corrigiu na hora, Pedro. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Necessário que ele fez o Vidalba, hein, Pretzel? Necessário, o Vitor Roque faz a falta em cima do Romero, e aí o lance já estava parado e o Vidalba vem e empurra o Vitor Roque de maneira absurda, e o Klein foi muito bem, deu o cartão para ele, jogo sob controle, hein? Jogão de bola do ponto de vista físico, tecnicamente Cruzeiro melhor. Motopeças de qualidade é na Cata, conte com desempenho, a marca líder em suspensão também, Motopeças na Cata. Pode contar. Aqui tá parado tudo, marcado lateral para o time do Palmeiras bater. Agora o Brasileiro Série B do Disney Plus, todos os jogos ao vivo com grandes clássicos, já disputa pelo acesso. Assine já. Abertura do campo de ataque, domina novamente o time do Palmeiras pela direita do toque de bola com Kelvin. Kelvin domina, tenta o cruzamento, errado o cruzamento dele. Ative efeito estrela, acesse o site, abra sua conta estrela, bet simples e num instante. E domina o time do Palmeiras, tenta descer do campo de ataque, abertura para Maurício, tentou ganhar a jogada, não ganhou, a bola sobe no alto, Cássio para fazer a defesa. Segura o goleiro do Cruzeiro para ser o jogando. Bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio, ganha bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Terra. Simule em consórciovw.com.br. Consulte condições. A bola já volta no toque de para tenta descer o time do Cruzeiro pelo setor de esquerda, afasta a zaga no time do Palmeiras, tira dali de qualquer maneira Kelvin. A bola volta com o time do Cruzeiro. Vem para cima Felipe Anderson na marcação. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. A bola foi solta na linha de fundo, forte demais o passe, ela sai. Mas houve o desvio, segundo o árbitro, escanteio para o time do Cruzeiro bater. O Abel Roque está ligado no microfone, Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia. Josimar da Silva ligado, alô Ney, Wilson Moura, alô Clécio Arruda, obrigado pela audiência, torcedor brasileiro. Escanteio, é lá pelo setor de esquerda, vem Matheus Pereira para cobrança de escanteio para o time do Cruzeiro, para você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, Matheus, Cruzeiro bateu, levantou no gol, passa por todo mundo, voltou na direita. Domina, nova bola alçada na área, o toque de bola, vem pro meio, vem pra afastar Maurício, deixa pra Fux que dá um bico na bola, tira dali. Sil, importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, fios e cabos elétricos, tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, você pode confiar, torcedor brasileiro. E volta, tenta descer novamente, Matheus Pereira chega na bola, ela vai embora. Linha de fundo, tiro de meta pra equipe do Palmeiras, bater tiro de meta pra time do Palmeiras cobrar. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Abra as pressas.
é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Tiro de meta para o time do Palmeiras bater. Diz que obra, jogo duro, mas com o Tigre na obra, dá tudo certo. Tiro de meta, cobrado, vem para o levantamento à frente. Carlos Miguel toca, sobe de cabeça, tenta ganhar. Flaco Lopes não ganha. Ela volta contigo na intermediária. O toque de bola vem contigo no meio de campo. Flaco Lopes dá uma casca na bola, vem para cima o Tigrinho. Ele aperta na marcação, tenta ganhar para o time do Palmeiras. A bola volta com o time do Cruzeiro. Recolhe no campo de defesa, aperta o time do Palmeiras. Vem para ganhar no toque de bola novamente o time do Verde com Felipe Anderson. Felipe Anderson domina para o time do Palmeiras para ser jogador no seu campo de defesa com o Murilo. Domina Murilo para o toque de bola de Gomes, que recolhe no campo de defesa e sai para o jogo. Estabilidade, conforto, segurança na reta da curva, na estrada, amortecedor é HG na Cata, pode contar. 40, o tempo não para, Bandeirantes marca. 40 minutos de bola rolando, vem pro jogo o time do Palmeiras. Fux lança muito forte. 41 agora de bola rolando, 41, primeiro tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Brasileiro. 30ª rodada, depois dessa mais 8 rodadas, Palmeiras dando um passo importantíssimo. Continua pra você. Palmeiras 0, Cruzeiro também 0. Na Bandeirantes é você, jogo parado, Gomes caído, alô Coen. Hoje também foi dia de futebol internacional. Na Inglaterra, o líder da Premier League, Arsenal, venceu o Crystal Palace pelo placar de 1-0. E na Espanha, um dos maiores clássicos do mundo é o clássico. Real Madrid e Barcelona se enfrentaram e os merengues levaram a melhor. Venceram o Barcelona por 2-1 em jogo que Vinícius Júnior foi substituído e saiu reclamando com o técnico do Real Madrid, Xabi Alonso. Isso não é bom, hein, Vini? Se liga que nego tira o do time. Não tem conversa lá na Europa, não. Principalmente no Real Madrid, viu? Agora o Brasileirão Série B no Disney Plus. Todos os jogos ao vivo com grandes clássicos. Já disputa pelo acesso a Cine já. A bola volta com o time do Cruzeiro. Tenta se mandar para o comando de ataque pelo setor de esquerda. Arroio domina para o time do Cruzeiro. Pelo setor de esquerda vem para o toque de bola para Kaique. Kaique voltou para Arroio. Arroio domina para o time do Cruzeiro. Para Kaique. Kaique levou para a linha de fundo. Vem para o toque de bola para a carta do jogo. Repito, 0-0. Já domina do campo de ataque. Kaique. Ele balança na marcação. Maurício vem para o toque de bola. Recolheu Arroio. Tentou o toque de bola. Afasta a zaga do time do Palmeiras. Mas a bola sempre é a segunda bola do Cruzeiro. Que dominou no campo de defesa. Arroio tenta ganhar. Maurício ganhou. Recolheu Flaco Lopes. Tentou a finta. Ficou no chão. Pediu falta. O juiz mandou seguir. Volta pela direita no campo de ataque. Desce o Cruzeiro. Levantamento na boca do gol. Passa por toda a extensão da grande área. Cai para Arroio. Arroio dominou. Cruzou. Mergulha para pegar Carlos Miguel. Ative efeito Estrela. Acesse o site. Abra sua conta Estrela Bet. Simples em um instante. 43 minutos. Pretzel e o jogo. Palmeiras e Cruzeiro 0-0. Pretzel, fala, tio. Jogo duríssimo. Cruzeiro fez um primeiro tempo muito bom, chegando forte na área. O Arroio entrou muito bem. O Wanderson é mais um jogador de recomposição. O Arroio é ofensivo, é agressivo e muito habilidoso. Tá causando problema pro Kelvin, né? E o Gomes a todo momento reclamando agora da torção que ele teve quando ele caiu sozinho ali no meio do campo. Um 0-0 correto pelo que foi o jogo na parte tática, mas tecnicamente o Cruzeiro jogou melhor no primeiro tempo. A bola volta no toque de bola, tenta descer o time do Palmeiras, recolhe no campo de retaguarda, toca a bola no time do Cruzeiro, para ser jogando no meio com o Lucas Romero. Ele prende o lance, vem para fintar, uma jogada no campo de ataque, Andréas Pereira vem para ganhar. Ele ganha pro Palmeiras, já partiu, soltou, boa bola pro Tigrinho, dominou, escapou primeiro da marcação, recolheu, vai para fim. Volta no toque de bola, Tigrinho fica caindo, já domina Fabrício Bruno, tira a bola dele, bola volta com o time do Cruzeiro, recolhe novamente no toque de bola, Matheus Pereira, campo de defesa. Ele domina, solta a jogada para o comando de ataque. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, dominou. Fux ficou no chão, apertou, vem pro toque de bola, tentou novamente a jogada, afasta a zaga do time do Palmeiras, tira dali. A bola volta pro Tigrinho, domina para o time do Palmeiras, vem pra finta em cima da marcação do primeiro. Ele balança, são 3 contra ele. Escapou parcialmente só do primeiro, a bola volta no campo de retaguarda. A Cátia ligada na Bandeirantes, o Danilo Cardoso, o William Alves ligado, o Rafael curtindo o som da Bandeirantes, o Denis Fagundes. Alô, Ronaldo Garcia, obrigado. Paulo Eduardo Vinha curtindo o show da Bandeirantes com Mato Filho. Sinta-se abraçado, o torcedor brasileiro, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. E domina o time do Palmeiras, escora a bola, o árbitro tá parando o jogo. Tá marcando a falta para a equipe do Cruzeiro bater. E sinalizando mais 6 minutos.
O jogador do time do Palmeiras fica inconformado com a marcação. O Jefté, hein? E mais 6 minutos por aqui. E ali me parece que subiu até um cartão direcionado ao banco do Palmeiras, né, depois dessa falta ali. Preparador físico, PDV, vermelho. Exatamente, vermelho para o preparador físico do Palmeiras pela reclamação. Repetindo mais 6 minutos, vamos a 51. E foi falta. Você ligado, foi falta? Falta do Murilo em cima do jogador do Cruzeiro, bem marcado. Edu Simões ligado no microfone da Bandeirantes, está lá, grande Edu Simões, está lá com o Carlinhos, curtindo o sonsaço Bandeirantes, obrigado pela audiência, tá parado o jogo. Alô, e Washington, obrigado pelo carinho da sintonia, curtindo o som da Bandeirantes. Alô, José Luiz, é falta pro time do Cruzeiro, bater falta cobrada, levantamento na grande área, subiu de cabeça, vem para tirar Gomes, mas a segunda bola, volta com o Cruzeiro, tentou Arroio, bateu mal, ela subiu, vai embora. Linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Palmeiras sair jogando. Bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio, ganhe bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Terra. Consulte e simule em consórciovw.com.br. Consulte condições. Vai simular no consórcio vw.com.br. É tiro de meta para a equipe do Palmeiras, bater, partiu para Carlos Miguel, parte de perna esquerda, levanta para comando de ataque, ele tenta buscar a jogada, vai para o toque, ele bola, ganha novamente na direita, toca o William para fora, é lateral para o time do Palmeiras, bater bem para a cobrança novamente, recolhe no campo de defesa pelo setor de esquerda, Jefté toca, recolhe para Felipe Anderson, para Jefté, vai para finta em cima da marcação, Jefté do primeiro, ele domina no comando de ataque, gira o jogado no meio de campo, passa muito mal a bola volta para ele tentou tocar, Felipe Anderson tentou evitar a saída, a bola sai. Tá marcado o lateral para o time do Cruzeiro bater pelo seu campo de defesa. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Já temos os acréscimos aí? Já temos, né, o do Vale? Sim, 6 minutos, vamos a 51. 6 minutos de jogo. Tá feliz, né, do Vale? Dormiu a noite, do Vale? Dormi porque tem o neném em casa, né? Então quando ele deixa, a gente tem que dormir, né? É o futebol, tá Bandeirantes, domínio do campo de defesa para ser jogando bem para o toque de bola do Vale, grande torcedor da Macaca da Ponte Preta, domínio o time do Cruzeiro, time impressão do toque de mão, o árbitro manda a seguir, a bola volta no toque de bola com a equipe do Cruzeiro que já sai jogando no seu campo de defesa, na sua zaga central, recolhe Fabrício Bruno, ele prende no campo de defesa, não foi muito bem com a seleção brasileira não, né? Principalmente contra o Japão, hein, Pretzel? É verdade, fez uma partida ruim, apesar do Ancelotti de novo tê-lo elogiado bastante. Vamos ver se na próxima convocação ele estará presente. A bola já volta com o time do Palmeiras que domina o campo de ataque. Lançamento para Maurício, dominou na cara do gol, não pode perder, bateu para fora! Não era para ter caminhado com a bola mais. Do jeito que chegou, dominou, deveria ter batido porque ao entrar na área ele tinha muito mais ângulo para bater. Ele deixou a bola passar, deu 3 passos para depois tentar concluir para o fundo da rede e pegou mal nela. E há poucos minutos o Bruno Fux tentou essa jogada. A bola esticou muito, o Maurício não chegou nela. Agora de novo é o Bruno Fux por cima. Dessa vez serve bem o Maurício que não aproveita. Pega embaixo na bola que estava quicando. Por cima, tiro de meta, Cássio cobra. É tiro de meta para Cássio, bater para o time do Cruzeiro, para ser jogando você ligado na Bandeirantes, 48. Mais 3 minutos de jogo, levantamento à frente do comando de ataque, aperta novamente. Árbitro deu falta do Felipe Anderson. Tá marcada a falta para o time do Cruzeiro bater. Exatamente, em cima do Christian por ali, a intermediária. Mas ali, ó, o time do Cruzeiro vai avançando, quem sabe, para tentar um gol ainda na primeira etapa. É falta para o time do Cruzeiro, batendo Fabrício Bruno, vem para a cobrança de falta, ele se posiciona para o time do Cruzeiro, recolhe a jogada do Cruzeiro, toca direitinho na direita, William domina, solta a jogada no comando de ataque, Felipe Anderson vem para a marcação, se atrapalhou! Se atrapalhou com a bola! A bola ele ajeitou para bater de direita, deu no pé esquerdo, a bola foi embora para a linha de fundo. Eu vou dizer um negócio para você, feio demais o que você fez, Cristiano. Se atrapalhou todo por ali, né? Não conseguiu dar sequência à jogada e era aquilo que eu disse, o Cruzeiro estava avançando ainda para tentar pelo menos assustar o Palmeiras, mas o Christian foi quem se assustou por ali. Em algum momento da tua vida, Tchê, já se atrapalhaste com a bola dominada na cara do gol? Nossa senhora, umas 4, 5 vezes, frente a frente.
A bola volta, vem pro toque de bola novamente. Carlos Miguel tenta o levantamento, sobe de cabeça, tenta ganhar a jogada novamente. O time do Palmeiras não consegue. Ganha a lateral pela direita do campo de ataque. Pode ser a última descida do time do Palmeiras. Se posiciona novamente no toque de bola. 50 minutos de bola rolando. É mais de 1 minuto. E bola recuada na fogueira. Carlos Miguel vem para tirar. Ele tenta o levantamento à frente. A bola aqui que é impressionante. Toda a bola, tanto da defesa do Cruzeiro como do ataque. A segunda bola sobra para o time do Cruzeiro. A bola volta, dominou novamente. Jefté, ele tenta o cruzamento, abriu jogada da esquerda, tentou. Flávio Lopes muito forte, volta para Maurício. Da esquerda, da direita do campo de ataque, domina o time do Palmeiras. Maurício solta a jogada para Gomes. Gomes recolhe para o Palmeiras, cruzamento vem para o Flávio Lopes. Flávio Lopes, não. O que aconteceu com você, meu filho? Dá 2 passos para trás, mata no peito e arma a jogada, hein? O detalhe fiquei com a impressão que ele estava querendo servir o Vitor Roque, mas ele não fez nenhuma coisa nem outra. Não. E aí o árbitro ergue o braço, termina o primeiro tempo. 0 Palmeiras, 0 Cruzeiro. Placar que eu não gosto, que eu gosto de gol. Vai dar 0-0. Vamos ver se no segundo tempo esse gol vem. Vem, Capriotti! Vem no futebol da Bandeirantes, do intervalo Bandeirantes pra você. Aqui continua a vitória do Palmeiras, que segue líder. Mas 0-0 é o placar do jogo, Capri. Vamos lá, Ulisses, mas tem que jogar mais o Palmeiras, hein? Precisa jogar mais. Tá desanimado, Capriotti? Você tá triste, não tô, não. Pô? Eu tô meio no ritmo do Palmeiras. Então vamos fazer essa passagem de novo que não ficou boa. Essa, não. O jogo é bom, no corpo físico, não tem muita técnica, mas no corpo, no físico tá bom. Eu vou fazer a passagem novamente pra gente melhorar isso aí. Vem aí, na Bandeirantes, o intervalo Bandeirantes, Ricardo Capriotti. Fala, Capri! Então vamos lá! Se é pra botar emoção, a gente coloca, mas precisa melhorar o jogo, hein? Precisa dar uma melhorada no segundo tempo. Alô, Paulo do Vale, o que é que você tá vendo aí, PDV? Vamos lá, Capri, é o seguinte, o torcedor palmeirense ficou na bronca com a arbitragem, mas quem foi conversar com o Rafael Klein é o Cássio, goleiro e líder dessa equipe do Cruzeiro. Foi lá ter uma conversa com o Klein, não gostou muito da arbitragem, assim como a torcida do Palmeiras, que reclamou bastante ao término dessa primeira etapa. Opções para Abel Ferreira, até porque tem jogo pegado também na quinta-feira e a parte física interessa bastante. Lomba, Cauã, Giai, Bruno Rodrigues, Micael, Facundo Torres, Sousa, Veiga, Emiliano Martins, Alain e Benedetti para o Abel mexer no Palmeiras na segunda etapa, Capriotti. Muito bem, já volta o Paulo do Vale, agora é hora de opinião, vamos ouvir o Alexandre Pretzel que vai explicar pra gente aí. Tá todo mundo reclamando da arbitragem, quem tem que reclamar mais da arbitragem aí, Pretzel? Olha, primeiro que eu achei que a arbitragem muito boa do Rafael Klein, quase perfeita eu diria. Vamos aos cartões, Kelvin e Gomes. Kelvin correto, falta no Arroio. O Gomes levou amarelo por aquela entrada, ele pega a bola, depois ele atinge o Wanderson na sequência do lance. Muita gente querendo cartão vermelho, para mim acertou o árbitro, cartão amarelo. Amarelos do time do Cruzeiro, Fabrício Bruno, Vilauba e Lucas Romero, todos corretos por faltas muito fortes nos jogadores do Palmeiras. Então, para mim a arbitragem muito boa até agora, respeito quem pensa o contrário. Sobre o jogo, taticamente, o jogo que eu esperava. Peraí. E o lance do Gomes, o amarelo foi correto para você? Amarelo correto, falei, aos 15 minutos. Ele vai na bola, ele acerta a bola e depois na sequência ele pega a perna do Wanderson. Para mim é cartão amarelo, assim como foi o Andréas Pereira contra o Marcos Antônio em Palmeiras e São Paulo. Para mim o Ramon Abate Abel acertou naquele lance. O Pereira pega a bola e arrasta o pé depois e atinge o Marcos Antônio. Se você for fazer um frame dos dois lances, é prisão perpétua, tanto para o Pereira quanto para o Gomes. Só que o futebol não é frame, futebol é lance corrido, é lance normal. Então, para mim, acertou o árbitro, foi pro VAR, tem que ir pro VAR e deu o cartão amarelo correto para mim, para o Gustavo Gomes. Então, são 5 cartões. Ele acertou a bola primeiro mesmo. Exatamente. São 5 cartões amarelos para o 2 para o Palmeiras e 3 para o Cruzeiro. É isso que eu penso, mesmo que muita gente, muito palmeirense, muito cruzeirense, queira a expulsão e o Flamengo também, e o flamenguista também. Palmeirense não, flamenguista e cruzeirense aqui do nosso chat. Por exemplo, já tem um mandando eu estudar aqui, ó. Cara, Mário José dos Santos, esse prédio ainda se diz jornalista, volta para a faculdade. Claro, como eu não concordo com ele, eu tenho que recomeçar. Se eu concordasse com ele, eu seria prêmio Pulitzer. É assim que funciona o chat
na nossa internet. Sobre o jogo, taticamente um jogo que eu esperava, um jogo físico, marcado, duro, mas o Cruzeiro ficou a semana toda treinando e se preparando para esse jogo, e se preparou bem. Taticamente é um time que ganha todas as divididas, não permitiu que o Palmeiras passasse a bola pelo meio. O Bruno Fux, que no papel, teoricamente, seria o primeiro volante, não consegue ter saída de bola. O Cruzeiro aperta a saída de bola do Palmeiras e obriga o Palmeiras a lançar a bola. Só num dos lançamentos para o Maurício agora na reta final é que o Palmeiras chegou com chance de fazer o gol numa jogada criada. Antes, apenas com cruzamentos pelo lado esquerdo com o Jefté, porque do lado direito o Arroio não deixa o Kelvin passar. O Wanderson saiu machucado e entrou o Arroio, que é um menino equatoriano, e ele é rápido, muito rápido e habilidoso, e ele está causando problemas para o lado direito de defesa do time do Palmeiras. Como tem o Kaique, que também é bom e também é habilidoso, ficam 2 contra 1 em cima do Kelvin, e o Maurício tem que dar socorro. Ali no meio, o Andrés Pereira não conseguiu sair, muito bem marcado pelo Lucas Silva, e o Felipe Anderson vigiado pelo Lucas Romero, que fez um primeiro tempo muito bom do ponto de vista tático. Então, o que acontece? O time do Cruzeiro sempre fica com um jogador a mais, porque o Palmeiras não consegue conter. E aí você fica batendo o William contra o GFT na linha de fundo, do lado direito, e o Cruzeiro teve várias oportunidades de alçar a bola na área. Então, o Cruzeiro teve mais posse de bola, chegou mais vezes à área do Palmeiras, e para mim, do ponto de vista técnico, foi melhor. Do ponto de vista tático, um jogo muito parelho e num duelo muito interessante dos dois treinadores. Acho que o 0-0 foi correto, mas quem chegou mesmo a causar algum perigo foi o Cruzeiro no chute de bola parada do Arroio, numa boa defesa do Carlos Miguel. Em compensação, o Maurício perdeu uma bola, mas o Cássio não fez nenhuma defesa nessa primeira etapa, num jogo muito intenso, com 11 faltas cometidas pelo Palmeiras, 7 pelo Cruzeiro. 5 escanteios para o Cruzeiro e 3 para o Palmeiras, meu caro Ricardo Capriotti. Pra melhorar um pouquinho tecnicamente aí, né? Porque não adianta só imposição física, precisa caprichar um pouco para que os goleiros trabalhem um pouco mais, tanto o Carlos Miguel como o Cássio. E se continuar dessa maneira no segundo tempo, o jogo vai terminar empatado, vai terminar 0-0, que não é ruim para o Palmeiras, convenhamos, né? Não é ruim para o Palmeiras, mas é aquilo, né? Serve já como um modelo para a partida da próxima quinta contra a LDU. E aí, com esse futebol, o Palmeiras não passa pela LDU. Com esse nível de qualidade técnica, não passa, tem que melhorar. Vamos ver se melhora na segunda etapa também. Já voltamos, 9h30 vai marcar o quinto sinal. Hora oficial do Brasil, intervalo inteligente, Bandeirantes de 0 pro Palmeiras, 0 pro Cruzeiro, volta em instantes. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. A família cresceu e quer um carro maior. Ou precisa trocar de carro pra trabalhar. Tá esperando o quê? A hora é agora. Só no consórcio Volkswagen você tem um bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Tera. Consulte condições no site consórciovw.com.br. Hora de consórcio, bora conquistar. Eugênio, ninguém é influencer com quase 1.000 seguidores. Por que você não faz um curso de mídias digitais? Com que dinheiro, Rô? Eu entro no cheque especial? Cheque especial? Que gênio você, hein, Eugênio? Faz um empréstimo pessoal da Euro 17 Crédito, mais tempo pra pagar e parcelas fixas. É? É. Tá aí, gostei. Te amo. Ama? Taxas sujeitas à alteração. Crédito sujeito à aprovação. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. E aí, senhor Valdir, como andam os negócios? Ótimo, dona Romilda. Desde que eu comecei a transportar com a Braspress, as entregas ficaram muito mais fáceis. Que ótimo! Eu também trabalho com a Braspress. Cliente satisfeito é garantia de venda certa, né? Exatamente. A Braspress está em todo o Brasil e tem um prazo de entrega que impressiona. Afinal de contas, são mais de 3.000 caminhões e 2 aviões Boeing só para transportar encomendas. Sem falar no rastreamento online, no gerenciamento de risco e tecnologia. Dá confiança tanto pra gente quanto pro cliente, né? É verdade, dona Romilda. Com a Braspress, a gente só se preocupa em vender. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família.
E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito. Grupo Souza Lima. Você sabe o que faz do HG Nakata um amortecedor tão especial? É que ele foi o primeiro pressurizado do Brasil. Tecnologia que acabou tomando conta do mercado porque garante alta performance em qualquer terreno. Resumindo, sem o HG Nakata, a nossa vida seria bem mais dura a cada buraco. Guardou tudo? Não se preocupe. É só aguardar que amortecedor HG é da Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. Dia 30 tem Liberta no Disney Plus. É a busca pela taça mais cobiçada. E agora é em casa. O Verdão conta com a força da sua torcida para decidir contra a LDU no Allianz Parque. É no Caldeirão Alviverde que a vaga vai ser definida. Palmeiras e LDU na Libertadores. Quinta, 9h30 da noite, ao vivo no Disney Plus. Diz que Obra é um filme de terror. E aí, já arrancaram tudo? Tudo, chefia? Tudo mesmo? Os joelhos, cotovelos, a coluna d'água. Tudo, patrão. Troquei tudo pro Tigre. Que nem o senhor mandou. Ô, Juarez, você é um encanador sinistro, hein? Ah, obrigado. O senhor também. Com Tigre na obra, tá tudo certo. Tudo certo. Tudo Tigre. Agora, apostar ficou mais simples. Vem pra Estrela Bet. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Apostas. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Baixe o app no Google Play e abra já a sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Somente para maiores de 18 anos. Aposta não é investimento. O mascote da Sil explica. Picadinho, cabo elétrico é tudo igual? Não! A qualidade faz toda a diferença. Se o cabo tem menos cobre ou uma isolação ruim, a instalação fica em risco. Por isso, use sempre cabos de qualidade. Se é Sil, pode confiar. Eu sou o Ligadinho, o mascote da Sil. Para mais dicas, é só ficar ligado. Futebol é com a Bandeirantes. São 9h34. 9h34 no intervalo inteligente Bandeirantes. Domingo de gala aí, hein? Domingo de coisas importantes no futebol e também nos outros esportes. E o Pedro Cohen tá com a gente para trazer aí o destaque desse domingão, o esporte no Brasil e no mundo. Vamos lá, Pedro! É isso aí, Capri. Domingo cheio de futebol e de outros esportes espalhado pelo mundo. Começando aqui pelo Campeonato Brasileiro, às 4 horas teve Botafogo 2, Santos 2, Grêmio 3, Juventude 1 e às 6h30 teve Vasco 3, Bragantino 0, lá em Bragança Paulista. Só lembrando que com esse empate o Palmeiras se isola na liderança do Campeonato Brasileiro, vai a 62 pontos, o Flamengo tem 61, perdeu a chance de se tornar líder ontem quando perdeu para o Fortaleza, e o Cruzeiro vai chegando a 57, fica a 5 pontos do líder Palmeiras. Em outros países, na Espanha, por exemplo, teve um dos maiores clássicos do mundo, Real Madrid 2, Barcelona 1, gols de Mbappé e Bellingham para os merengues e Fermín López descontou para a equipe de Barcelona. Nesse jogo, teve muita discussão, Lamine Yamal reclamando muito com o Carvajal, discutindo com o Vinícius Júnior. Vinícius Júnior, uma das principais pessoas do jogo, né? Discutiu com o Lamine Yamal e também discutiu com o Xabi Alonso, técnico do Real Madrid. Não gostou de ser substituído para a entrada do Rodrigo, né? Seu companheiro não só de equipe de Real Madrid, mas também de seleção. O Vinícius Júnior não gostou de ser substituído. Para fechar então o quadro futebol aqui, Capri, a LDU divulgou uma nota oficial dizendo que o seu goleiro Gonzalo Valle, goleiro titular da equipe, está fora da partida contra o Palmeiras na próxima quinta-feira. O Valle optou por ter uma recuperação conservadora da sua lesão, então ele fica de 12 a 16 semanas fora dos gramados. Alexander Domingues, que já foi titular no 3-0 da última quinta-feira,
quinta-feira, volta ao gol da LDU. Passando para a notícia mais quente do dia, Capri, o título do João Fonseca, o tenista brasileiro de 19 anos, foi o grande campeão do ATP 500 da Basileia, na Suíça. Ele venceu Alejandro Fokina, tenista espanhol número 18 do ranking mundial na final, por 2-0. Primeiro set a parcial foi de 6-3 e no segundo 6-4. Com a vitória, o João Fonseca subiu 6 posições no ranking do tênis masculino. Ele era 34º colocado antes da partida e com a vitória subiu para a 28ª colocação. Lembrando que o João Fonseca começou o ano na 145ª colocação, número 145 do ranking ele era no início da temporada. Ele foi campeão do ATP 250 de Buenos Aires e agora com o título do ATP 500 da Basileia, ele chega à 28ª colocação do ranking mundial do tênis, Capri. Muito bem, aí o Pedro Cohen trazendo os destaques do futebol, do esporte nesse domingão. Tô ouvindo aí o barulho da torcida, tá voltando aí o Palmeiras, PDV? Voltou o Palmeiras, Capri, é o seguinte, o Sousa tá conversando ali com a comissão técnica. Os jogadores ficaram no intervalo, os reservas, né, fazendo ali uma atividade, e o Sousa um pouco mais intenso e tá conversando para entrar daqui a pouco na equipe do técnico Abel Ferreira, viu, Capri? Vai entrar o Sousa aí, Pretzel. Vai melhorar o Verdão? Eu tô curioso pra ver quem é que ele vai tirar. Eu tiraria o Felipe Anderson. Vamos ver quem é que ele vai tirar. E o Cruzeiro já voltou, PDV? Não, ainda não. O Pretzel, a não ser que ele vai arrumar o time taticamente, né? Porque tava uma bagunça, hein? Sim, o Sousa é atacante. Eu acho que é o Felipe Anderson mesmo, tá? Eu tiraria que ele jogou muito mal, tava sem função, certo? Foi muito bem marcado pelo Christian. Christian fez um paredão em cima dele e depois tinha o Lucas Romero atrás. Então ficaram 2 contra 1 em cima do Felipe Anderson, ficou perdidaço na armação. Então ele praticamente não tocou na bola. Então eu tiraria ele para colocar o Sousa, aí tu vai com 3 atacantes. Porque o William jogou com muita tranquilidade lateral direito. Foi basicamente um ala atacante. Então o Sousa é para jogar em cima do William, para perturbar também, né, esse lado direito de defesa do time do Cruzeiro. Já sabemos quem é o Felipe Anderson mesmo, PDV? Isso. Sai com a 7 para a entrada do Sousa, 19. E o Cruzeiro muda aí também ou não? Cruzeiro volta igual, Capri. Vai começar. Então nós também vamos voltar com a mesma formação. Ele está de volta e agora é com você. Solta a voz e vem Ulisses Costa. Vai começar o jogo no seu segundo tempo de 0 pro time do Palmeiras, 0 pro Cruzeiro no Allianz Parque. Apita o árbitro, toca na bola do Cruzeiro com ele, Matheus Pereira. Ela rola, se ela rola, deixa ela rolar. Se você quer emoção, vem comigo, torcedor brasileiro. Domínio do campo de defesa, vem pra finta, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário. Matheus Pereira tenta o drible, houve a falta. Tá dando falta anterior. Tá marcado falta pro time do Cruzeiro bater. O Fux fica reclamando de que o braço do Matheus Pereira teria atingido ali a sua face, né? Mas o Klein me parece ter marcado o lance anterior, justamente a bola pro Cruzeiro. Isso. Foi bem o que ele fez mesmo. Marcou anterior. E aqui tá parado o jogo, tá marcado novamente, bola para a equipe do Cruzeiro bater, falta é falta para o time do Cruzeiro bater. Você ligado no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia, você curtindo o sonsaço da Bandeirantes. Se posiciona para a cobrança de falta, o time do Cruzeiro é falta para o time do Cruzeiro bater. Falta cobrada contigo no campo de defesa, aperto na marcação, Tigrinho tentou ganhar, não conseguiu, voltou para Fabrício Bruno. Ele prende no campo da retaguarda, aperta o time do Palmeiras. Tigrinho ganhou, soltou para Flaco Lopes, zaga do Cruzeiro tá aberta, Flaco Lopes dominou, entrou na área, bateu pro gol, trava, o zagueiro põe pra fora, linha de fundo, escanteio pro time do Palmeiras bater aí. Pro Andrés Pereira já se preparar para fazer a cobrança, o Maurício chega junto também, o torcedor vem nessa, o Palmeiras quer o gol. Escanteio pro time do Palmeiras bater pelo setor de esquerda, campo de ataque, você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Escanteio pro time do Palmeiras bater, vem comigo no youtube.com/rádio Bandeirantes Oficial. Andréas Pereira na cobrança na esquerda, partiu pra bola, bateu, levantou na boca do gol, tentou o toque de cabeça, Gomes não consegue, para a volta contigo na intermediária, recolheu novamente, Jefete, tentou o toque, bola passou, dominou, recolheu, Maurílio bateu na mão do zagueiro.
O time do Palmeiras todo pede pênalti. O árbitro fala que a bola tava, a mão tava no chão. Vem contra-golpe pro time do Cruzeiro, que já domina no campo de ataque. Recolheu o cruzamento errado. Péssimo do Matheus Pereira. Tiro de meta para a equipe do Palmeiras bater. O time do Palmeiras pede pênalti. Murilo fica inconformado. O Jefté também fica inconformado. E agora o estádio fica na expectativa, né? Quem sabe para um chamado do VAR, a arbitragem deixou o jogo seguir. E o Caio Jorge, na sequência do lance também, ele acaba caindo aqui na lateral, próximo ao banco do Palmeiras, recebe ali um spray, sente um pouquinho camisa 19 da equipe do Cruzeiro. Você ligado no microfone Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro, obrigado pelo carinho da sua sintonia. Aqui tá parado o jogo, tá marcado novamente, bola no campo de retaguarda para ser jogando. Pois não, Prétio. O Abel Ferreira cobrando do Rafael Klein, que a bola bateu no braço apoiado no gramado, sem pênalti. Não foi nada. Sem pênalti, muito então bem. Então não é pênalti. Sem pênalti. E o próprio Klein falou o seguinte: estava no chão a mão, ele explicou isso na hora do lance. E aí o treinador ele mostrou gesticulando. E o treinador fica cobrando uma atitude dele, apontando que a bola bateu no braço. Você ligado no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro, obrigado pelo carinho da sua sintonia. E do meio do campo de ataque já tenta descer contigo no setor intermediário, aperta na marcação no campo de defesa, vem para o jogo, tenta a posse de bola contigo novamente o time do Palmeiras. Recolhe para a direita com Gomes domina 0-0, é o placar do jogo, estamos com quase 4 minutos de bola rolando. Se o importante é a qualidade, não confia em qualquer fio, viu? Fios de cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada no Brasil. Se é Sil, você pode confiar. E domina novamente o time do Palmeiras, Cruzeiro jogando com Fux pelo campo de defesa. Fux domina para o time do Verde, 0-0. Levanta a jogada pelo setor de ponta, armou no comando de ataque, tentou o toque no peito, não consegue passar novamente. Vem para a marcação novamente. Jefté apertou, tentou ganhar, não conseguiu. Volta o time do Cruzeiro, lançamento às costas do Jefté. Recolhe pelo direito do campo de ataque, vem para a finta tabela, jogada continua novamente. Lucas Silva prendeu novamente, Christian prendeu. Ele volta a jogada na zaga central, que está jogando no campo de defesa. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha a sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. A bola volta para Fux domina para o time do Palmeiras, vai tentar a pinta, fica no chão, perde a bola, o árbitro para. Marcou falta para a equipe do Palmeiras bater do campo de defesa. E o Palmeiras cobra rapidinho, tenta o ataque rapidamente por aqui. E Souza, ele domina para o time do Palmeiras, vai para a finta, abriu na esquerda, campo de ataque com Jefté. Jefté dominou, cruzou, no bagulho do gol, Tigrinho de cabeça para fora. Vitor Roque, o Tigrinho subiu de cabeça, meteu pra fora, a direita no gol, alta, tiro de meta pro time do Cruzeiro bater. E o Flaco Lopes solidário, aplaude a tentativa do Vitor Roque, até porque o Palmeiras pelo menos precisa assustar, precisa chegar na grande área, dessa vez acertou o cruzamento Jefté, mas errou na cabeçada do Tigrinho. Diz que abre jogo duro, mas com o Tigre na obra tá tudo certo. Torcedor brasileiro, você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, o tempo não para, Bandeirantes marca. 5 minutos de bola rolando, 5, primeiro tempo girando o placar do Brasileirão. 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, 30ª rodada. Depois dessa restam 8, continua pra você. O placar da Bandeirantes aponta 0, Palmeiras 0, Cruzeiro na Bandeirantes. Quem fala é você. Alô, Cunha. Hoje também foi dia de Série B. O CRB recebeu o Atlético Goianiense em casa e venceu pelo placar de 2-1. Giovani e Douglas Baggio marcaram para o CRB. Lelê descontou para o Atlético Goianiense. No Goiás, Vila Nova 2, Ferroviária também 2. A bola volta com o time do Cruzeiro, que domina pelo setor de direito do campo de ataque, aperta a porta, novamente fecha a porta, a zaga do time do Palmeiras, bola volta contigo no campo de retaguarda, já domina contigo, Lucas Romero prende o lance, volta contigo no meio de campo, recorre a jogada, Lucas Silva, ele prendeu no comando de ataque, aperta na marcação, Fux vem para ganhar, o árbitro para. Marcou falta do Fux em cima do Matheus Pereira. De novo, né? A disputa do Fux com o Matheus Pereira, que a arbitragem acaba marcando a falta do defensor do Palmeiras. O Cruzeiro já cobrou por aqui. Pode contar com alta performance, pode contar com o amortecedor HG. Nakata! É Nakata! E vem pro jogo, tentou descer o time do Cruzeiro, bola desviada.
vai embora para a linha de fundo, tá marcado escanteio para o time do Cruzeiro bater pela direita de ataque. O Palmeiras já teve um escanteio neste segundo tempo, agora o Cruzeiro tem o primeiro, né? Por ali o próprio William e também o Matheus Pereira, vem bola na área do Verdão. E vem para a cobrança de escanteio para o time do Cruzeiro bater você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, ative efeito estrela, acesse o site, abra sua conta estrela, bet simples e num instante, escanteio para o time do Cruzeiro bater pelo setor de direito do campo de ataque, 0-0, é o placar do jogo, escanteio cobrado, bola rolada, vem levantamento na grande área, Carlos Miguel não sobe, Gomes de cabeça, corta, tira o perigo, a bola já volta com o time do Cruzeiro para ser jogando no campo de retaguarda. Agora o Brasileirão Série B no Disney Plus, todos os jogos ao vivo com grandes clássicos, já disputa pelo acesso. Assine já, torcedor brasileiro. Recolhe no campo de ataque, tenta descer novamente o time do Cruzeiro pelo setor de esquerda, campo de ataque, vai para a finta. Entrou na grande área, tentou o passe de bola, sai errado. Bola volta contigo no campo de defesa, recolhe novamente no comando, aperta na marcação, já tenta descer novamente o time do Cruzeiro. Apertou pelo setor de campo de defesa, vem para a finta em cima da marcação. No primeiro já prende o lance contigo no setor intermediário. Recolhe pelo comando de ataque, vai para a finta. Matheus Pereira sem marcação, livre, cruzou, levantou Murilo. De cabeça ele tentou buscar o Caio Jorge, afasta a zaga do time do Palmeiras, vem pra ganhar novamente Sousa, parte pelo setor de ponta, Flaco Lopes lançou, inverteu para Maurício, mais pro Cássio, que sai pra pegar. Já tenta acionar rapidinho o Cruzeiro, né? As duas equipes com pressa em busca do primeiro gol aqui no Allianz Parque. Pra você ligado na Bandeirantes, vem pro jogo, o time do Cruzeiro tentou descer o campo de ataque, houve a falta. Falta marcada do Andréas Pereira pro Cruzeiro bater. Exatamente, ninguém quer o empate por aqui não, né? O Palmeiras tenta, o Cruzeiro chega do outro lado também, falta marcada, é momento perigoso pra Raposa por aqui. Pra você ligado na Bandeirantes, bora de consórcio Volkswagen, quer mais negócio, ganhe bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Tera. Simule em consórcio vw.com.br, consulte condições. 9 minutos de bola rolando o segundo tempo de jogo, Palmeiras e Cruzeiro 0-0. Você ligado no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor ouvinte do Brasil. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Se posiciona novamente no toque de bola contigo no setor intermediário. É falta para a equipe do Cruzeiro bater o Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, é Grupo Souza Lima. Falta cobrada, rolada para o William para o time do Cruzeiro, tenta o levantamento, tenta bater em cima da marcação, uma pancada do Matheus Pereira. É lateral para o Cruzeiro bater na esquerda, campo de ataque. 9:30 jogados, e aí, Pretzel? Melhor jogada do Palmeiras com o Jefté cruzando e o Vitor Roque cabeceando. Aliás, bom jogo do Jefté, hein? Bom jogo, principalmente na parte ofensiva. Só que o Cruzeiro no meio-campo leva vantagem. Tanto é que o Palmeiras não acha. Andréas Pereira e Bruno Fux estão carregados de faltas, porque eles não conseguem marcar o Matheus Pereira e também o Lucas Romero. Um jogo complicado para o Palmeiras ainda nesse início de segundo tempo. Pra você ligado no futebol, tá Bandeirantes, torcedor brasileiro, Antaro cobrada, bola volta no toque de bola, Maurício toca na bola, ela vai sair pra fora, não sai não. Bandeira deu saída, hein? Tá marcado o lateral para a equipe do Palmeiras bater no campo de defesa. Exatamente, né? O Rafael Klein abre os braços por ali também. O Palmeiras tenta aliviar um pouquinho agora porque quer assustar novamente o Cruzeiro por aqui, que tá ali apertando, ó. Aí tá parado o jogo, lateral pro time do Cruzeiro bater pro Palmeiras bater no campo de defesa. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fios e cabos elétricos, tem que ser a mais premiada do Brasil. O tempo não para, Bandeirantes marca. 10-11 de bola, rolando o segundo tempo de jogo, girando o placar do Brasileirão. E vem pro jogo o time do Cruzeiro, a bola sobrou na grande área, vai fazer o gol, domina o Arroio, bateu Carlos Miguel, salva o Palmeiras. Que coisa! É bola pro Cruzeiro bater na esquerda, campo de ataque. Que coisa, que defesa do goleiro do Palmeiras aí do Vale. E o equatoriano Arroio parando em Carlos Miguel de novo. Primeiro numa falta, agora cara a cara, uma pancada. Carlos Miguel ganhando moral, defesa. Escanteio para o Cruzeiro, Matheus Pereira cobra.
E vem Matheus Pereira para a cobrança de escanteio para o time do Cruzeiro. Vai partir para a bola, perna esquerda na bola. Bateu Carlos Miguel, ficou no meio do caminho. A bola sobrou na grande área, afasta. A zaga do time do Palmeiras vem para Maurício. Maurício domina, abre a jogada pelo setor de esquerdo. O Palmeiras não consegue sair jogando. Lançamento vem do Jefté. Jefté lança a jogada para o toque de bola de André Gas Pereira. Tentou ganhar o lance, bola toca no campo de defesa. Recolhe Coutinho com Cássio. Ele vai ser jogando para o time do Cruzeiro. Tenta o toque de bola. Cássio bate na bola e põe para fora. Lateral para o time do Palmeiras cobrar. Lateral para o Palmeiras bater pelo setor de direito do campo de ataque. Gomes vai para dentro da grande área. É lateral para o time do Palmeiras bater para você, de torcedor ouvinte do Brasil. Se posiciona novamente. Se posiciona para a cobrança de lateral. Lateral cobrado dentro da grande área. Subiu o zagueiro, cortou, o árbitro para. Marcou a falta de ataque para o Cruzeiro bater no campo de defesa. Em cima do Lucas Romero, né? Um dos líderes dessa equipe do Cruzeiro. Impressionante como ele está em todas as partes do campo, puxando o time da Raposa. Por enquanto, 0-0 o jogo por aqui. Eu quero você comigo, torcedor ouvinte do Brasil. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Obrigado, torcedor ouvinte do Brasil, pela sua audiência. Vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. A bola já volta no toque de bola contigo novamente. Vem para o toque de bola para ser para o jogo. Recolhe no campo de defesa para ser jogando novamente. O time do Cruzeiro parte. Cássio na bola bate. Ele tenta o levantamento para o comando de ataque. Gomes vem de cabeça, ganha a bola, volta no toque de bola contigo pelo setor de esquerda. Tá parado o jogo, marcada a falta. Tem Maurício para o time do Palmeiras bater no seu campo de defesa. É falta para o time do Palmeiras bater no seu campo de retaguarda. Você está no futebol da Bandeirantes. A Bandeirantes está com você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sintonia. É falta novamente para o time do Palmeiras bater. Falta vai ser cobrada para o comando de ataque. Placar do jogo continua, placar de 0-0. Domina Carlos Miguel, domina para o time do Palmeiras para ser jogando. Zenildo Alves Brito ligada na Bandeirantes. Obrigado pela audiência. José Carlos Santos também curtindo o futebol da Bandeirantes. Vem comigo, torcedor do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Pretzel, é impressionante como toda a segunda bola é da equipe do Cruzeiro, Pretzel. E a parte física, né? Que tá correndo o time do Cruzeiro, a força física do time forte, mesmo que não tenha jogadores muito altos. E o Palmeiras perdendo muito a segunda bola desde o primeiro tempo, chamando a nossa atenção. E ao mesmo tempo também sem passagem de bola pelo meio. Há pouco o Jefté lançou e o Andréas Pereira caiu pelo lado esquerdo, porque o Sousa ficou atrás para segurar o William. Quer dizer, a bola não passa no meio. Cruzeiro joga em casa, hein? Cruzeiro joga no Allianz Parque como se estivesse em casa. É futebol da Bandeirantes, o César Marques ligado na Bandeirantes com Anne Cristina também curtindo o som Sacho Bandeirantes, obrigado. Aqui parado o jogo, tá marcado lateral para o time do Palmeiras bater pelo seu campo de defesa. Lateral cobrado para o time do Palmeiras para ser jogando pelo campo de defesa, abriu para a direita do campo de ataque, levantamento foi feito à frente para Maurício. Ele sobe de cabeça, ganha o lance, aperta, Flaco Lopes já ganhou. Tem aberto na ponta, Sousa soltou pro Sousa, dominou, limpou, pode bater pro gol, girou, rolou pro Tigrinho, Tigrinho vai pro drible, recolheu, girou, Maurício pediu o lançamento para ele, segunda trave, Flaco Lopes pediu o toque de cabeça do Flaco, defendeu, Cássio pegou, largou, bateu, Sousa! Mas o árbitro tá dando falta do Sousa, ele faz o gol, tido impressão do Cássio soltar a bola e o Sousa meteu no fundo da rede, a bola não estava na mão do Cássio. Pode ser um erro gravíssimo do árbitro, ou não um acerto espetacular do árbitro. Eu tenho que esperar, o Flaco cabeceou, a bola voltou, o Cássio pegou, largou, o Sousa chutou, voltou e o Sousa bateu de novo. E o árbitro falou que a bola estava na mão do Cássio. Jogadores do Palmeiras cercam o árbitro do jogo. E aí, eu quero saber, nossa senhora, o técnico do Cruzeiro tá na área do Palmeiras, na área técnica do Palmeiras ao lado do Abel. O árbitro mandou bater a falta. É impressionante o árbitro do jogo. Pretzel, eu quero a sua opinião. Pretzel. Pra mim é gol. Sei não, hein, Pretzel. Pra mim gol normal, hein. Pra mim é gol, porque o Cássio ele põe a mão em cima da bola. Mas na hora que ele vai arrastar, o Sousa pega e chuta. Pra mim, gol legal. Eu daria o gol. Erro do Rafael Clay, é um lance de interpretação, eu daria o gol. Cara, o que esse cara como arbitragem no futebol brasileiro é horrível. Que o Cássio não tava com as duas bolas na mão, ele pôs uma mão na bola e a bola tava no gramado, o Sousa veio e tocou. Erro grave do árbitro. Não era uma... Pois não, Preto, espera o VAR. Exatamente. Deixa o gol sair, espera o VAR definir, chamar ele pra ver se foi ou não, Pretzel. Tem toda a razão, a arbitragem era perfeita.
Só que eu não gosto, chefe, de falar, mas o primeiro tempo foi maravilhoso. E agora ele erra, sabe por quê? Uma coisa é você botar a mão em cima da bola. Ele botou a mão em cima da bola e foi arrastar pra trás. Na hora que ele vai arrastar, a bola ela volta pro jogo e o Sousa pega e chuta. Gol, pra mim gol. Que coisa para você ligado no microfone Bandeirantes. Você empresário pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Você ligado no futebol Bandeirantes diz que obra é jogo duro, mas contigo ele na obra tá tudo certo, torcedor brasileiro. Aqui tá parado o jogo, tá marcada a falta, vai mexer o Palmeiras. Vamos lá, ó, saindo 42, Flaco Lopes, entrando 11, Bruno Rodrigues. Portanto, sai Flaco 42, entra 11, Bruno Rodrigues. O Alan também tá preparado para entrar, ó. Vai subir a placa, o Tigrinho já tá por ali caminhando. Então, vai sair o 9, Vitor Roque, para a entrada do 40, Alan. Os dois atacantes, a dupla de ataque substituída aqui no Allianz. E aí, Pretzel? Aí que eu não gostei. O que ele quer? Quer fazer gol com o Bruno Rodrigues e com o Sousa? Ah, não. Deixa um pelo menos. Tira o Lopes, deixa o Roque, ou um ou outro. Mas tirou os dois centroavantes só para tentar um ataque mais móvel, né? Mas e aí, quem é que divide com o Fabrício Bruno? Vai explorar a rapidez do Sousa e do Bruno Rodrigues. Ataques pelos lados e com o Bruno Rodrigues e Maurício enfiados no meio. É o futebol, tá Bandeirantes para você. Motopeças de qualidade, a Nakata, conte com desempenho e a confiança da marca líder em suspensão também em motopeças Nakata. Pode contar. A bola volta no toque para com o time do Cruzeiro para ser jogando no campo de retaguarda. Agora o Brasileirão Série B no Disney Plus, todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso. Assine já Disney Plus. A bola volta no toque para recolhe novamente o time do Palmeiras para ser jogando em lateral para a direita no campo de defesa. Lateral para o time do Palmeiras bater. Você ligado no microfone Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Obrigado, torcedor, pelo carinho da sua sintonia. A bola já volta no toque de bola contigo no setor intermediário. Aperta na marcação o time do Cruzeiro. Tem lateral a ser cobrado pelo setor de esquerda. Campo de ataque, vai para o toque de bola novamente o time do Cruzeiro. A Vitória vem pelo campo da retaguarda, já domina pelo setor de esquerda. Prende a jogada contigo no comando de ataque. Dominou, prendeu novamente. Recolhe no comando de ataque. Vidalba prendeu. Armou jogada, a bola batida. Gol! Desvia, vai embora para a linha de fundo. Escanteio pro time do Cruzeiro bater. O desvio matou o Carlos Miguel por ali. A sorte é que ela vai por cima, já tinha caído pro outro canto. Camisa 1 do Palmeiras. Escanteio Cruzeiro. Matheus Pereira caminha pra bola. Mattioli tá ligado no microfone Bandeirantes em Marília, obrigado pelo carinho da sintonia. Eduardo, grande Edu, forte abraço pra você, obrigado. Escanteio pro time do Cruzeiro bater, se posiciona pra cobrança novamente. Alô, Kel, obrigado Kel e Caio, é o nosso manquinho ligado no microfone da Bandeirantes. Escanteio cobrado, subiu a zaga, afasta o time do Palmeiras, tenta tirar o perigo, bola volta no toque de bola para Andréas Pereira, sobe de cabeça, vem pro toque de bola, afasta a zaga do time do Palmeiras, tira dali de qualquer maneira o time do Verde, houve a falta, é falta pro time do Palmeiras bater do seu campo de defesa e sair jogando. Recolhe no campo de ataque, tenta o toque de bola novamente no corte, bola contigo pelo setor intermediário. Recolhe na jogada novamente no setor de meio de campo, aperta na marcação, já domina novamente o time do Palmeiras. Prende o lance no campo de retaguarda para sair jogando. Recolhe no campo de retaguarda, vai tentar o toque de bola contigo novamente. Recolhe novamente no campo de defesa. Lá, tal de Matos está ligado no microfone Bandeirantes. Aí tá parado o jogo, é bola para o time do Palmeiras bater e ser jogando. Obrigado, torcedor, pelo carinho da audiência. Se posiciona para ser jogando Rodolfo Maia, a bola volta no toque de bola, recolhe curto no comando de ataque, aperta novamente o time do Palmeiras, domínio do campo de retaguarda, tanto tem o toque de bola contigo no setor intermediário, aperta na marcação, Fux vem pra cima, já domina no meio de campo, faz o giro, Lucas Silva prendeu, tem aperto Pereira, prefere o toque de bola aqui da esquerda pra Kaique desce com a bola dominada, já domina, tenta o toque de bola contigo com Arroio domina, vem pra cima na marcação, fez a falta, o Kelvin tá malucão, hein, velho? Ele já tem amarelo e faz uma falta dessa? E no limite, né? Porque ele vai sair agora, mas já pensou, ele toma um amarelinho antes de deixar o campo. Mas não, ó, deixa o campo agora, camisa 12, Kelvin, para a entrada do Giai, camisa 4 no Verdão. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, obrigado pelo carinho da sintonia. Cara, gol do Palmeiras do Sousa, legal pra mim, hein? A bola volta no toque de bola contigo novamente no comando. Pois não, Pretzel? Pra mim também, concordando contigo.
É o futebol da Bandeirantes. Ative efeito estrela. Ative efeito estrela. Acesse o site, abra sua conta estrela. Bet simples e no instante. Bola batida pro gol direto. Ela vai pra fora. Tá marcado o tiro de meta para a equipe do Palmeiras. Bater tentou o Thiago Pereira. E o Cruzeiro queria um desvio por ali, né? Que a arbitragem não vê. Já cobra curtinho ali o tiro de meta. Mas não tá valendo. Não tá valendo. O Klein pede paciência. É bola no campo de defesa para ser jogando. Sousa já pede no comando de ataque. Toca a bola o time do Palmeiras no campo da retaguarda. Vem para finta, tenta a posse de bola contigo no setor intermediário. Vem para rasgar o time do Palmeiras. Rasga a frente e põe para fora. Tentou o Murilo, põe para fora. É lateral para a equipe do Cruzeiro. Batendo pelo direito do campo de defesa. Ô Prédio, o Palmeiras não tá aquele Palmeiras de pôr a bola no chão, de tocar, de trabalhar. Tá meio desesperado, hein, Prédio? Porque tem um adversário que marca muito bem. Talvez tenha sido o time que melhor marcou o Palmeiras até agora dentro do Allianz Parque. O Palmeiras não tem saída de bola. E os jogadores de meio não estão aparecendo. O Fux mal no jogo, está sendo batido pelo Matheus Pereira. E o Andrés Pereira, que seria um homem de armação de saída de bola, não consegue ter espaço. Aí parado o jogo, tá marcado novamente, tiro de meta para o Palmeiras, bater do seu campo de defesa, tiro de meta para o time do Palmeiras cobrar. Bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio. Ganhe bônus de 5 mil reais na contemplação para adquirir o novo Terra. Simule em consórcio vw.com.br. Consulte condições. Pois não, Pretzel. Desculpa, em cima do comercial foi escanteio claro, viu? Claro escanteio claro, pro né? Cruzeiro. Último toque na bola de quem? Do Jefté? Jefté, exatamente. O Jefté. A bola volta no toque de bola novamente. Do meio do campo de defesa, vem pro toque de bola contigo novamente. Aperta o time do Palmeiras para ser jogando. Tenta o toque contigo no comando de ataque. Sousa já domina pelo comando de ataque. Jefté, ele vem pra finta, perde o lance, recolhe a jogada novamente. O time do Cruzeiro ganha o lance. Lucas Silva partiu, abriu pro William pela direita do campo de ataque. Vem pra marcação. Andréas Pereira, ele cruzou na boca do gol. Cai pra pegar Carlos Miguel. Na dúvida, ele sai pra fazer a defesa pro time do Palmeiras. É sempre nessa dúvida, né? O Carlos Miguel prefere fazer a defesa do que deixar a bola passar e já repõe rapidinho. A bola volta no toque de bola com o time do Palmeiras para ser jogando pelo seu campo de ataque, pelo setor de esquerda. Já domina o time do Verde, vem para finta em cima da marcação. Recolhe pelo setor de esquerda, campo de ataque. Vem o toque de bola contigo novamente do Jefté. Jefté domina pelo comando de ataque, abriu jogada, Murilo tentou cruzamento para Maurício, bateu para fora. Meu Deus do céu. O Maurício isolou na pequena área. Que gol ele perdeu, velho. É a segunda que ele isola, né? No primeiro tempo ele recebe do Fux pelo alto. E agora que visão do Bruno Rodrigues, né? Foi muito bem, aliás, ex-jogador do Cruzeiro, né? Foi lá que ele se credenciou para ser contratado pelo Palmeiras. Viu bem o Maurício que desperdiçou por cima. José Francisco, tem Oswaldo Cruz ligado na Bandeirantes, na querida Oswaldo Cruz. Cícero Peixoto também curtindo o sonsaço da Bandeirantes. Alô, Evair Andrade. A bola volta no toque, ele para tentar descer novamente o time do Palmeiras. A abertura vem pelo setor intermediário, domina Sousa. O passe completamente equivocado, errado no toque de bola contigo na intermediária. Recolhe no comando, tenta descer novamente o time do Cruzeiro. Finta em cima do toque de bola, recolhe contigo novamente na intermediária. Caio Jorge, ele domina pelo comando de ataque. Caio Jorge abriu o compasso. A bola vai ser batida a gol, domina pelo setor de esquerda. Tentou bater, afasta a zaga do time do Palmeiras, vem para tirar a jogada pelo setor de ponta com Alain. Alain domina novamente para o time do Palmeiras em alta velocidade, finta na marcação no primeiro, finta no segundo, vai na finta no terceiro, toma falta! Ele tinha caminho do gol, é falta para cartão, tá parado o jogo. O Fabrício Bruno já tem amarelo no jogo, pode ser expulso e será expulso do jogo. O Fabrício Bruno expulso do jogo. O Alain fez fila na primeira arrancada do time do Palmeiras. Agora o André Pereira empurrado pelo jogador do time do Cruzeiro. Agora imagina a vida do Fabrício Bruno, porque ele vê o Alain passando pelo primeiro, passando pelo segundo, ninguém parando, camisa 40 do Palmeiras. E aí cabe ao Fabrício Bruno fazer um serviço sujo, porque o Alain pararia dentro do gol praticamente ou na cara do Cássio. Derruba o camisa 40 do Verdão. Toma o segundo cartão amarelo, é expulso, o Cruzeiro tem um a menos. E lembrando que ele tomou o cartão amarelo a 16 minutos do primeiro tempo, Prete, e agora toma vermelho a 25. Exatamente, expulso, grande jogada do Alain, hein? Foi arrastando todo mundo em altíssima velocidade. Lembra que eu te falei? Lembro. Então ele vai botar o jogo. Pode ser para entrar e meter velocidade? Foi isso, e com dois jogadores enfiados, né? O Maurício também dentro da área, como ele perdeu o gol anterior. Vai vir o Jonathan Jesus, provavelmente o zagueiro,
E o Cássio cai para que a substituição seja feita também, né? Ninguém sabe desse teatro aí, né, Ulisses? Só ele sabe. Não sabe. O tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere 26 minutos de bola rolando. Segundo tempo de jogo, girando o placar do Brasileiro. 30ª rodada de 38, continua o Allianz Parque para você, Palmeiras 0-0 para o time do Cruzeiro. Palmeiras teve um gol anulado do Sousa. Vou falar, isso vai dar pano pra manga, hein? E aí, ô Coinha? O Palmeiras tenta encerrar uma sequência de 2 partidas sem vitória. Perdeu pro Flamengo no último final de semana por 3-2 e para a LDU de Quito por 3-0 no meio da semana. Além disso, tenta encerrar uma sequência de 5 jogos seguidos sofrendo gols. Sofreu para o São Paulo, Juventude, Bragantino, Flamengo e também LDU. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, tem falta o time do Palmeiras, é falta para o time do Palmeiras, bater pelo setor de esquerda, campo de ataque, Palmeiras tenta o gol da vitória, placar de 0-0. Você tá na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Alguma informação aí, do Vale, mexe o Cruzeiro? Isso, ó, e o Arroio que entrou ainda durante o jogo por conta da lesão do Wanderson é sacrificado. Deixa o campo com a camisa de número 99 para a entrada do 34, Jonathan Jesus na equipe do Cruzeiro. Jonathan Jesus vem pro jogo, se posiciona, vem pro toque de bola contigo novamente o time do Palmeiras. É falta para o Palmeiras bater Maurício, Andréas Pereira para a cobrança. Andréas Pereira e Maurício para a cobrança de falta pelo setor de meia direita no campo de ataque. É bola para a equipe do Palmeiras bater falta para a equipe do Palmeiras bater entrada da grande área pelo setor de direita. Na linha da meia-lua da grande área, mais para a direita aqui próximo ao bico, mais pro meio ali, vem para a cobrança de falta o time do Palmeiras, é frontal. Para a cobrança de falta o time do Palmeiras vem para a cobrança. Murilo na bola, vai para dentro da grande área, Gomes na grande área, é falta pro Palmeiras bater, Maurício para cobrança de falta, Andréas Pereira também, Cássio no meio do gol, é falta pro time do Palmeiras bater, capricha Verdão, capricha Palmeiras, vem pra cobrança de falta pro time do Verde bater, Sousa na bola pra cobrança, vai partir pra cobrança, na bola é falta pro time do Palmeiras, Andréas Pereira bateu, Cássio no tapa, tira, a bola volta para Maurício pela direita do campo de ataque, vai deixar sair, é lateral pro time do Palmeiras bater, Alan já pede na linha de fundo, Maurício vem para a cobrança de lateral, ou deve deixar para a cobrança Maurício, lateral pro time do Palmeiras bater pela direita do campo de ataque, vem levantamento dentro da grande área pro time do Verde, lateral vai ser cobrado, é pelo setor de direito do campo de ataque, já vem para a cobrança, cobra o lateral, levanta para dentro da grande área, afasta a zaga, tira, a bola volta novamente com o time, voltaria com o time do Cruzeiro, não consegue, bola volta lá atrás do campo de defesa, sai jogando o time do Palmeiras no campo de retaguarda, já domina Carlos Miguel pro time do Palmeiras para sair jogando, ele liga a jogada, domina pelo setor de esquerda, campo de ataque, vem para fim, em cima da marcação, já domina no campo de defesa, vem pro drible em cima da marcação, recolhe a jogada contigo no campo de ataque, o Palmeiras, a abertura foi feita de Andréas Pereira, lindo lance para Sousa, Sousa dominou, ameaçou cruzar, levou na esquerda, ganhou jogada, abriu bom lance à frente, Jefté, ele cruzou, levantou, tentou Alan de bicicleta, a bola passou, volta na marcação, aperta novamente o time do Palmeiras, o árbitro para. E o Bandeira também marcou o quê? Impedimento, faz ali o sinal da linha, impedimento do ataque do Palmeiras, que tenta o primeiro gol, não consegue por enquanto 0-0. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, fios e cabos elétricos, tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil, se é Sil você pode confiar. E aí? Pretzel? Jogo totalmente indefinido ainda. Esse gol anulado vai dar muita polêmica. Para mim, o Cássio, quando ele vai arrastar a bola, ele coloca a bola em jogo novamente. E aí o Sousa pega e chuta. Eu daria o gol. Respeito quem pensa diferente, é um lance de interpretação. Agora, o Cruzeiro fisicamente segura o Palmeiras mesmo com um jogador a menos. É impressionante o que está correndo o time do Cruzeiro. Não jogou no meio de semana, é verdade. E taticamente uma equipe muito bem posicionada, mas o jogo ainda totalmente aberto. A questão é que o Palmeiras vem do jogo desgastante, né, Preto? Isso tem que ser dito, e o Cruzeiro folgou, né? Exatamente. O Cruzeiro jogou sábado contra o Fortaleza, teve 7 dias livres para jogar hoje às 8h30. O Palmeiras foi a Quito, teve um jogo de semifinal de Libertadores, e ainda assim, né, dá para ver que o Palmeiras está correndo muito. Mas claro que, por exemplo, quando o Abel tira Flaco Lopes e Vitor Roque, pô, eu não tiraria os dois. Se o Palmeiras ganhar o jogo, aí ele vai ter razão. Se o Palmeiras não ganhar, aí vai ser criticado porque você tira os teus dois fazedores de gols.
A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha a sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. É falta para a equipe do Cruzeiro bater pelo... Correu, bateu na boca do gol, afasta. A zaga vem para tirar novamente. Ela volta pela direita do campo de defesa, recolhe novamente, mas está parado o jogo. Árbitro marcou alguma irregularidade ali, bola para o Palmeiras ser jogando no campo de defesa. E daqui a pouco vem Rafael Veiga no Verdão. Eu tiraria o Fux, mas acho que ele vai tirar o Maurício. É sempre assim, viu, Prédio? Bom, se ele deixar os dois, seria ótimo, né? Claro, porque o Cruzeiro tá com um a menos agora. Então, se tu tirar o Fux, recua o Andreas Pereira para a primeira função e coloca mais um meia para tentar ganhar o jogo. Apesar que o empate pro Palmeiras em termos de campeonato não é um mau resultado. Você ligado no futebol da Bandeirantes, já domina no toque de bola contigo novamente. O time do Palmeiras sai jogando no toque de bola curto com o Fux. Fux domina para o time do Palmeiras, já recolhe a jogada pelo setor de esquerda do campo de defesa. A abertura vai ser feita à frente. Fux lançou jogada na direita, tentou buscar a Giai. A bola volta no toque de bola, recolhe novamente. Curtiu o Matias Goleiro, o árbitro tá parando o jogo, marcou a falta do Alan. Exatamente, né? Acaba pegando o movimento de braço ali do Alan, derrubando o jogador do Cruzeiro bem à frente do banco do Palmeiras, enquanto o Veiga tá ali conversando um papo final antes de entrar. E o Abel, chama o Andrés por ali para passar instrução também no momento que o jogo tá parado. E aí, Pretzel? Vamos ver quem é que ele vai tirar. Eu tiraria o Fux. Vai tirar o Fux. Pensamos igual, hein? Estamos vendo o mesmo jogo. Com um jogador a mais, não tem sentido tu ficar com o Fux lá atrás. Recua o Andrés Pereira para cuidar do Matheus Pereira e põe o Veiga em cima da marcação do time do Cruzeiro, que vai recuar agora. Então tá certo o Abel Ferreira, na minha opinião. É bola no campo de defesa com o time do Palmeiras. Giai tenta ser jogando, ele tenta o levantamento à frente para o comando de ataque. Vem para subir de cabeça, sobe o zagueiro de cabeça, corta, tira o perigo de Jonathan Jesus. A bola volta com o time do Palmeiras, que domina pelo setor de esquerda, que ataque, abertura para o toque de bola de Veiga. Veiga domina para o time do Verde. Enfia a jogada na ponta esquerda, que ataque, recolhe novamente o time do Palmeiras. Vem cruzamento na grande área, afasta o zagueiro, tirou mais para dentro da grande área, tentou o toque de bola. Maurício aperta o árbitro para o jogo. Ele tá marcando a falta, juizão, vou dizer pra você, hein? Cada coisa, hein? Agora marcou a falta cometida pelo Bruno Rodrigues. O mínimo contato por ali do Bruno Rodrigues com o Vidalba, né? O Vidalba não precisou nem cair e a arbitragem marcou a falta. Cada um apita de um jeito no futebol brasileiro, não tem um padrão, né, Prédio? Exatamente. Hoje o encostão é falta, infelizmente, né? O futebol não todo jogo, né? Pois é, o futebol que a gente tem jogo aí que nego empurra, que é lance normal. Exatamente. Tu nasceu em 69, eu em 70, o PDV é mais novo. No nosso futebol de década de 70 e 80, isso aí não era falta nunca. Cara, tem no meu Instagram, no Ulisses Costa, narrador, uns lances da seleção brasileira e argentina. Nossa. Acho que de 80 e pouco. Nossa. Dá uma olhadinha os lances pra vocês verem. Já tem quase 40 milhões de pessoas que viram os lances no meu Instagram. A bola volta no toque de bola, recolhe contigo no setor intermediário, aperta na marcação, tenta descer novamente curto pelo setor de esquerda, aperta o time do Palmeiras, vem com o Murilo. Murilo desceu, deu na ponta novamente, Jefté, ele prendeu pro time do Palmeiras, gira a jogada curtinha no setor intermediário com um troca de bola de Bruno Rodrigues. Ele perde o lance, aperta na marcação, já tenta descer o time do Cruzeiro. O Cruzeiro domina novamente no toque de bola de Matheus Pereira. Matheus Pereira recolhe a jogada, abriu pelo setor de esquerda, Murilo vem pra marcação. Não dá espaço, faz o giro em cima da marcação, cai o Jorge, ele prende o lance, bola enfiada às costas da marcação, Kaique, ele cruzou, levantou na grande área, tirou o zagueiro, afasta novamente o time do Palmeiras. A bola volta no toque de bola, recolhe o time do Palmeiras, já domina novamente, recolheu, ganhou jogada, Bruno Rodrigues prendeu, tentou a finta, não passa, é lateral para o time do Palmeiras bater. Andréas Pereira vem pro toque de bola, o time do Palmeiras recolhe contigo novamente o Bruno, ele domina no campo de ataque, Sousa pede, abertura para Sousa, muito forte o passe do Bruno Rodrigues, vai embora, bola para a linha de fundo. Na boa proteção também do Jonathan Jesus por aqui. Bola forte, o Sousa tentava chegar nela, o Jonathan fechou a porta. Linha de fundo, tiro de meta, o Cruzeiro tem um a menos, por enquanto 0-0. 0-0 é o placar do jogo. Diz que obra é jogo duro, mas contigo ele na obra dá tudo certo, o tempo não para. Bandeirantes marca. 35 jogados para você conferir. Segundo tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Brasileiro.
30ª rodada de 38, depois dessa mais 8, continua para você, Allianz Parque, Palmeiras 1, Cruzeiro 0. Na Bandeirantes, quem fala é você, pode dizer, pode falar, Cunha. Outros 3 jogos do Campeonato Brasileiro foram disputados hoje. Às 4 horas, Botafogo 2, Santos 2. E também às 4 horas, lá em Porto Alegre, Grêmio 3. Gia ganhou, soltou pra Veiga, abriu pra Andréas Pereira. Vem Palmeiras, soltou na esquerda, Jefete. Gif tentou o cruzamento na grande área, voltou pra Andréas Pereira, bateu pro gol. Vai embora a bola. Linha de fundo, tiro de meta pro Cruzeiro, pois não, Queen. Vamos lá, Ulisses, complementando, o Grêmio 3, Juventude 1 e às 6h30 o Bragantino recebeu o Vasco da Gama e o Vasco venceu por 3-0 em Bragança Paulista. E aí, Pretzel, 37-0-0, Tchê. Olha, o 0-0 tá encaminhado, né? Porque o Palmeiras tem uma dificuldade ofensiva gigantesca. Fica alçando bola na área, mas cadê os 2 centroavantes? Estão no banco. Então é o seguinte, eu não consigo entender isso. Se é pra ter um time móvel, toca a bola, tenta entrar tocando ou explorar ali na entrada da área pra fazer o chute. O Andréas Pereira bate bem na bola e o Maurício também. Vai ficar alçando bola na área pra ter 2 jogadores pequenos não faz sentido nenhum. Olha o Palmeiras, Souza, dominou. Eu vou falar, hein? Eu vou falar pra você, viu? Ele não tava impedido no lançamento não, hein? Tava, não, ele tava impedido. Parecia que ele estava impedido. Mas o que aconteceu, Pretzel? O Jonathan Jesus correu, aí depois saiu o lançamento. Olha, vou discordar de no ti. meio acho que... tava impedido, tá Tchê? impedido. Eu não tenho imagem aqui é olho nu, viu, Tchê? Claro, eu te ajudo, tá, meu irmão. É bola do campo de ataque, vem para girar. Domina novamente o time do Palmeiras. Murilo vem para dar um toque na bola, rasga, corta, curtinho na intermediária. A bola volta no campo de ataque. Murilo protege. Tenta o toque de bola, zaga do time do Palmeiras. Afasta o perigo, a bola volta pelo setor de direito do campo de ataque. O árbitro está marcando a falta. É falta para a equipe do Palmeiras bater do seu campo de retaguarda. Falta para o time do Palmeiras cobrar. Você está no futebol da Bandeirantes. A Bandeirantes está com você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Obrigado, torcedor do Brasil. A abertura vem para o toque de bola contigo no setor intermediário. Já domina novamente, vem para finta, aperta na marcação, já recolhe novamente o time do Palmeiras. A abertura vem com Veiga, Veiga domina para o time do Verde, pode soltar para Alain pela direita, livre de marcação. Ele tentou tocar, na hora de tocar estava impedido. Alain, a bola volta com o time do Palmeiras, com o Murilo. Murilo já prende, tem Sousa aberto pela ponta. Ele prefere balançar, cortou, voltou, jogada pela direita para Alain. Alain tentou de cabeça, não alcança a bola. E o técnico do Palmeiras levanta, grita, fala, toca perto, toca perto, toca perto. Que é o que a gente está dizendo, né, PDB? É o que a gente está dizendo, toca do lado, não adianta ficar cruzando bola. Que coisa, hein? Você do futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, domínio no campo de ataque, vai tentar o toque de bola contigo novamente no setor intermediário, aperta na marcação, tem lateral do time do Cruzeiro, e vai pintar amarelo. Pela demora, né? O Cruzeiro com um jogador a menos negocia o empate e aí o Kaique, camisa 6, tá ali com a bola para o arremesso lateral e pela cera toma o cartão amarelo. E o Kaique demora para bater, xinga o árbitro e bate o lateral. Tenta o levantamento, vem Gomes de cabeça, cabeceia frente para Maurício. Kaique vem para subir, deu de graça para Alain. Alain domina para o time do Palmeiras, gira a jogada, vem para o toque de bola, Coutinho para Veiga. Veiga recolhe a jogada, armou pelo setor de esquerda, na esquerda, campo de ataque ao lance, vem para o toque de bola, Gomes domina o Palmeiras, quer o gol. Você ligado na Bandeirantes, vem comigo, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Domina no campo de ataque, Sousa. Ele prende o lance, vem para finta em cima da marcação, recolhe a jogada para Andréas Pereira. Andréas Pereira domina na esquerda para Sousa, linha Sousa, linha lateral da grande área, cruzou na boca do gol, tentou o toque de cabeça, o zagueiro não consegue. A bola volta para Gomes, já dá um tapa na bola, volta contigo no setor intermediário, abre, é pra Veiga, dominou, bateu pro gol, longe do gol, papai. Vai embora, danada. Viaja, vai embora para a Liga de Fundo, tiro de meta, Cruzeiro. O Cássio estava querendo buscar a bola que o Veiga chutou, tinha uma do ladinho dele. Aí o Klein falou, não, ó, pega essa que tá pertinho de você, Cássio, seu malandro, tiro de meta. Pra você ligado da Bandeirantes, estabilidade, conforto, segurança na reta, na curva, na estrada, na rua, amortecedor é a Gagena Cata. Pode contar, aí o Cássio cai. Opa, mas arremessaram uma garrafa. Arremessaram alguma coisa que atingiu ao Cássio. É uma garrafa de isotônico aqui e tá cheia e o líquido é vermelho, então dá pra dizer que é isotônico mesmo. E, cara, atingiu em cheio o Cássio, viu? Atingiu em cheio o Cássio. Tá bem na minha frente aqui a garrafa.
Perfeito, Paulo do Vale, perfeito. Foi nas costas do Cássio, perfeito. Pô, quer dizer, um cara que faz um negócio desse não é torcedor. Porque ele é um burro. Não, desculpa, o burro ele não é. O burro é um animal ótimo. Ele é um cara que não tem preparo para viver em sociedade. Essa é a realidade. Precisa identificar. O cara que joga uma garrafa de isotônico nas costas do goleiro de um time, você quer o quê? Você quer o quê? Entendeu? Olha lá, ó. Tá na mão do árbitro a garrafa. O cara tem que ser identificado, senão o Palmeiras vai ser punido com perda de manda de jogo, restando 8 jogos para acabar o campeonato. Olha o que esse imbecil faz com o clube que ele torce. Identificar. É um imbecil. Os próprios torcedores estão em cima dele. A imagem aqui na transmissão mostra 2, 3 torcedores querendo que ele saia. Já identificaram o torcedor e ameaçando que sai, certo? Ou vão segurá-lo para que faça o boletim de ocorrência. É o que ele fez. Era tudo que o Cruzeiro queria. Mas é um imbecil, cara. Que coisa. Totalmente despreparado para viver em sociedade. Aí o cara joga uma garrafa nas costas do goleiro adversário cheia de isotônico. Esse cara não pode nunca mais entrar em estádio de futebol. Entendeu? É impressionante. Mas que coisa. Eu não vi o tempo que foi paralisado. 40? Isso. 40, né? É, tá certo. Tem que ser divulgado, porque esse cara não pode viver em sociedade. Não há mais tolerância para violência. Não tem que ter tolerância para violência e para gestos absurdos como um cara despreparado como esse fez. Agora os seguranças do Palmeiras estão subindo lá para retirar ele. Que coisa, Pretzel. Que coisa, né? Eu não sou analista de impacto, né? Óbvio que você atira um objeto num jogador, ele tem que ser identificado e banido do estádio, ponto. Agora que o Cássio foi muito bem também, porque pega nas costas dele, ele cai. Óbvio que não tem muita dor nem nada, ele já pode jogar, mas ele esfriou o jogo com muita experiência, o goleiro Cássio. Então identifica o torcedor, esse cara que tu adjetivaste muito bem. Ele não entra mais no estádio e o Cássio ganhou vários minutos. Está sendo retirado o torcedor nesse momento. Não tem imagem aqui, mas eu tô vendo seguranças do time do Palmeiras tirando o cara. Exatamente. E vai para fazer boletim de ocorrência. Mas que despreparo, velho. Isso aí não dá, não cabe mais no futebol, velho. E o Cássio não tem que reclamar mesmo. Tomou uma garrafada nas costas, tá certo o goleiro do Cruzeiro. E vem, Palmeiras, começa o jogo pela esquerda, vem com o Sousa. Ele domina para o time do Palmeiras, vai pra finta, abriu o compasso, cruzou. Levantou na boca do gol, passou por todo mundo, sobrou pra Lan domina, girou pra trás, Maurício cruzou, levantou na boca do gol, tentou, toca de bola, Coutinho novamente. Afasta o zagueiro, tira para a volta com o time do Palmeiras para ser jogando. Recomeça, nossa senhora, o Murilo. O Murilo, ele não sei o que aconteceu com o Murilo. Ele é bom zagueiro, mas tá em Nárnia, né, velho? Tá mal. Que coisa, hein? Vamos ver quanto vai dar de acréscimo o árbitro do jogo aí. 7 de acréscimo, Pretzel. Ficou bom pra Tite? Não. Eu acho que ele teria que dar uns 10. O Cássio foi muito experiente. 10? 10. Acho que o Cássio foi muito experiente, que ele esfriou o jogo de tal maneira. Ponto pro Cássio nessa. Agora o Brasileirão Série B do Disney Plus, todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso. Assine já, torcedor brasileiro. 45, iremos a 52 minutos de jogo, 0-0 para você, Palmeiras e Cruzeiro. Palmeiras já teve um gol anulado, meu irmão. Isso vai dar pano pra manga, pra mim um gol hiper normal o gol anulado do time do Palmeiras do Sousa. A bola volta no toque de bola contigo novamente, recolhe no campo de defesa para ser jogando do time. Lucas Silva domina pelo setor de esquerdo do Cruzeiro, corre e vai tentar o toque de bola, aperta na marcação, balançou, bateu. É lateral para o time do Palmeiras bater pelo seu campo de defesa, o árbitro está dando lateral para o time do Palmeiras bater do seu campo de retaguarda. Agora o Kaique é um fanfarrão, hein? E agora é o time do Cruzeiro que fica na bronca por conta dessa marcação do Klein. O Palmeiras ainda com a bola no campo de defesa.
A bola volta do toque de bola, tenta descer o time do Palmeiras, aperta em cima da marcação, tenta ganhar o lance, não ganha novamente Bruno Rodrigues. A bola volta na coxa, domina no campo de ataque, aperta o time do Palmeiras, tenta descer, lançamento Souza, briga, a bola volta do toque de bola, Coutinho pela direita com Giai já domina para Alain domina para o time do Palmeiras, vai para a finta, tenta o toque de bola para Giai solta a jogada Coutinho do campo de defesa, recolhe com toque de bola, Coutinho na intermediária com Gomes domina, o Palmeiras com um jogador a mais desde os 25 minutos do segundo tempo, domina no campo de ataque, Souza deu tapa na bola, partiu, bateu cruzado para fora. Tiro de meta, tentou tirar, mas tirou muito, pôs para fora a bola, tiro de meta para o Cruzeiro bater. Ative Efeito Estrela, acesse o site, abra sua conta Estrela Bet simples em um instante. Aqui tá parado 46, vamos chegar a 47, mais 5 minutos de jogo. Bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio, ganhe bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Tera. Simule em consórcio vw.com.br, consulte condições. Placar do jogo de 0-0, 0 Palmeiras, 0 Cruzeiro. Você ligado no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Domínio do campo e ataque, tenta descer novamente o time do Palmeiras, afasta o perigo, corta tiro, perigo, bola volta, sempre a segunda bola do Cruzeiro, é algo impressionante, a bola volta do toque de bola, recolhe o time do Cruzeiro, lançamento forte à frente do comando de ataque, vai chegar na bola, chegou, Matheus Pereira vai na grande área, invadiu, balançou, tocou pro gol, vai sair Carlos Miguel! Com o pé, o Caio Jorge a fazer o gol, ele salvou. Vem Palmeiras, Souza dominou, cruzou errado na grande área. Tira o zagueiro, afasta para volta com o time do Palmeiras. Andréas Pereira domina para o time do Palmeiras, faz o giro em cima da marcação, recolhe, tem Giai, abriu para Giai, se soltar na ponta, é boa para Maurício domina, já passa o Alain domina, ele limpa, puxa, bate pro gol, Cássio pega firme o goleiro do time do Cruzeiro, faz a firme, boa defesa. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, Pretzel e o jogo Pretzel. Jogo aberto ainda, faltam, na minha contagem, 5 minutos para acabar o jogo ainda. E esse Carlos Miguel evitou um gol numa jogada do Matheus Pereira pelo lado, hein? O Caio Jorge quase define a partida. Carlos Miguel. E vem Alain, domina pro time do Palmeiras, soltou para Maurício na direita, vem Palmeiras, cruzamento dentro da grande área, subiu de cabeça, só Cássio no canto direito, pega, desculpa aí, Pretzel. Imagina, estamos juntos, cabeceio fraco, mas a jogada anterior, o Carlos Miguel evita o gol do Cruzeiro, o Caio Jorge meio sumido, quase que decide a partida. Ótima atuação do Carlos Miguel hoje, hein? E Cássio parte para bate, levanta a frente, 49 minutos de bola rodando, você ligado no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, Carlos Miguel faz a defesa, ele domina, vai salvando o time do Palmeiras também, Carlos Miguel, domina do campo e ataque, a abertura foi feita pelo setor de esquerda com Souza domina para o time do Palmeiras, vai inverter a jogada pelo setor de direita para Giai tenta chegar da bola, chega o zagueiro, corta, tira, o toque de bola do Giai completamente equivocado, a bola volta para o bom ótimo Matheus Pereira, ele domina para o time do Cruzeiro, já tenta partir do comando de ataque, aperta, tentou toque de bola, errou feio o árbitro. Tem o Matheus Pereira que puxou e vai mexer o Cruzeiro. Vai mexer, saindo 10, justamente o Matheus Pereira para a entrada do 21, Eduardo. Eu não tiraria o Matheus Pereira nunca. Eu também não, mas só se ele está exausto, né? O Eduardo entra agora para fechar o meio e para garantir esse pontinho do Cruzeiro. Que coisa, hein? Estamos chegando já a 50, hein? Mais 2 minutos de jogo, hein? E vem pro toque de bola, tenta descer Giai, vem pra marcação, ficou no chão, o árbitro marca falta pro time do Palmeiras bater do seu campo de defesa, é falta pro time do Palmeiras bater, se posiciona para ser jogando novamente no toque de bola, contigo novamente o time do Palmeiras do toque de bola, você ligado na Bandeirantes, vem pro toque Andréas Pereira, ele liga no toque de bola novamente no comando de ataque de Carlos Miguel domina, vem pro toque de bola para Murilo domina no campo de defesa, abriu novamente no toque de bola, Coutinho para Andréas Pereira, ele prende o lance, tenta o levantamento à frente para o comando de ataque, soltou para Alain domina pro time do Palmeiras, vai pra finta, tenta o toque de bola, limpo pra dentro, escapou do primeiro, escapou do segundo, ele é puxado pela camisa, o árbitro manda seguir, perde, Alain adianta demais, a bola volta com o time do Cruzeiro, tenta descer, Giai na marcação, apertou o toque de bola, vem à frente, o árbitro marca a falta pro Cruzeiro bater, próxima linha que divide o gramado. O Giai em cima do Eduardo, né, pra evitar ali o que poderia ser um ataque do Cruzeiro, círculo central, falta pra Raposa.
É futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Se posiciona para a cobrança de falta. É falta novamente para o time do Cruzeiro bater, pois não. 39 faltas no jogo, 24 cometidas pelo Palmeiras e 15 pelo Cruzeiro. Olha só, o Palmeiras fez muito mais, porque o Cruzeiro tem muito mais volume de jogo, né? É falta para o time do Cruzeiro bater o levantamento à frente, sobe de cabeça, vem para tirar Alain. Ele briga, ganha a jogada, mas ganha sozinho. Bola volta no toque de bola com o time do Cruzeiro. Pela esquerda já prende Kaique. Kaique domina a balança em frente à marcação. Vai tentar o toque de bola, recolheu Kaique, levou para a linha de fundo para ganhar escanteio. Aperta, vem para ganhar novamente o time do Palmeiras. Abertura do campo de defesa, lançamento vai ser feito à frente, tenta chegar de cabeça, não ganha. A jogada Bruno Rodrigues. Ela volta. E o tal do Bruno Rodrigues, hein, ô Pretzel? Muito tempo parado, né? E hoje entrou numa fria porque foi muito bem marcado. E Bruno Rodrigues domina, se vira o lance. É puxado pelo pescoço, tá parado o jogo, marcada a falta pro Palmeiras bater na direita. Depois do que o Alan fez, agora o Lucas Silva não quis saber, né? Puxou por ali o Bruno Rodrigues, tomou cartão amarelo. Último lance do jogo. Vem bola na grande área do time do Cruzeiro. Último lance do jogo. É bola na grande área do time do Cruzeiro. Se posiciona para a cobrança. É falta para o time do Palmeiras bater placar do jogo. Continua placar de 0-0. Se posiciona o árbitro. Vai crescer mais 2 minutos. De jogo a mais. Falta cobrada. Levantamento na grande área. Tentou Murilo de cabeça. Afasta o zagueiro, tira. A bola volta para Veiga. Domina. O que ele fez? Ele ergue, nossa, ele tá perdido, ele deu 1 minuto e acabou o jogo, meu. Que loucura, cara. Uma arbitragem péssima. Rafael Klein, horrível no arbitragem no segundo tempo. 0 Palmeiras, 0 Cruzeiro. Cruzeiro reclama da arbitragem, Palmeiras reclama da arbitragem. Ele tá perdido, ele não sabia o que ele fez. Olha que ele apitou. Final de jogo no Allianz Parque. Para mim, na minha modesta opinião, Pretzel vai falar no apito final. Palmeiras prejudicado com um gol regular do Souza, muito mal anulado. Palmeiras 0, Cruzeiro 0. Na Bandeirantes vem você, Capriati. Vamos lá, Ulisses, vamos lá. Empate por 0-0, menos pior para o Palmeiras, não é? Mas o Cruzeiro reclama demais da arbitragem. E claro que vai ser muito analisado no apito final pelo Alexandre Pretzel, mas terminou 0-0, Allianz Parque. Alô, Paulo do Vale, o que é que você tá vendo aí depois do final do jogo, do apito final aí, o que é que você tá vendo aí, PDV? Tô vendo aqui o telão do Allianz, dizendo o seguinte: bom retorno e até a próxima. A próxima é quinta-feira, jogo decisivo contra a LDU. Palmeiras precisa marcar gols, coisa que não aconteceu hoje. Mas ao mesmo tempo, o Palmeiras hoje não sofreu gols, algo que vinha acontecendo de forma recorrente nos últimos jogos. Hoje passa ileso na defesa, mas isso não será o suficiente para o jogo de quinta. Tô vendo aqui o Cássio agora conversando com a arbitragem do Rafael Klein. Logo que o jogo acabou, alguns jogadores do Cruzeiro cercaram o árbitro da partida. Aproveito para passar o público, mas antes, tava até de olho aqui no Carlos Miguel e o Cássio, vão se cumprimentar agora, tá aí, o abraço, o cumprimento de Carlos Miguel e Cássio. Há 2 anos estavam no Corinthians, agora estão ali conversando amigavelmente. Muito se falou sobre uma relação um pouco conturbada, principalmente na reta final dos dois, mas tiveram também relação boa em alguns momentos. Então fica o registro da conversa de 2 gigantes, né? Pelo menos em estatura. O Cássio também em história. O Carlos Miguel tá buscando a dele agora com o Palmeiras. Se abraçam novamente, se cumprimentam. Aproveito para passar o público, Capri. 40.209 pagantes, renda de R$2.679.848,80. Público bom, mas na quinta-feira expectativa é para um público ainda maior. É decisão para o Palmeiras agora na Libertadores contra a equipe da LDU, Capri. Valeu, PDV, você já volta aí no apito final para ouvir o técnico Abel Ferreira e quem mais for possível aí, não é? Para a gente entender esse empate por 0-0 no Allianz Parque. Antes do apito final, vamos escolher o melhor em campo. Craque
Estrela Bet Bandeirantes, de 0 pro Palmeiras, 0 pro Cruzeiro. O craque do jogo. Oferecimento Estrela Bet. Baixe o app e abra sua conta. Estrela Bet, simples e num instante. E aí, Pretzel, quem foi o melhor em campo? Craque Estrela Bet Bandeirantes. Olha, no Cruzeiro, dos jogadores de linha, o Matheus Pereira fez um jogo muito bom, atrapalhando bastante o sistema de marcação do meio de campo do time do Palmeiras. Mas quem evitou uma derrota foi o goleiro Carlos Miguel. Carlos Miguel, para mim, 3 defesas e essa última com o pé, o melhor em campo, o goleiro do Palmeiras. Quando o Palmeiras já estava com 10, quando o Cruzeiro já estava com 10 em campo, ninguém imaginava que o Cruzeiro pudesse assustar, foi lá no finalzinho, já nos acréscimos, e quase, não fosse o Carlos Miguel, e o Cruzeiro teria vencido essa partida aí. Carlos Miguel, melhor em campo, o craque Estrela Bet Bandeirantes, de Palmeiras 0, Cruzeiro 0. Olha o Carlos Miguel começando a aparecer aí no gol do Verdão. Olha aí o Carlos Miguel aparecendo. Mas é na quinta-feira, não é? Como disse o torcedor do Verdão, é na quinta. E é na quinta que você tem que aparecer, Carlos Miguel. Vem aí o apito final, o melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil. Não saiam daí, vamos juntos nesse final de noite de domingo para falar bastante desse empate no Allianz Parque. Até já. Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Amortecedor HG Nakata, alta performance com que você pode contar. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Euro 17 Crédito, o seu correspondente bancário e muito mais. Disney Plus, todos os jogos do Brasileirão Série B, só na Disney Plus. CIO, se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser CIO. Se é CIO, pode confiar. Tigre, com Tigre na escalação, a obra dá certo. Consórcio Volkswagen, faça uma simulação. consórciovw.com.br. E Estrela Bet, baixe o app e abra sua conta. Estrela Bet, simples e num instante. Futebol é com a Bandeirantes, vai, futebol! Apito Final, na Rádio Bandeirantes, o pós-jogo completo. É isso aí, o apito final está no ar para falar do empate por 0-0 entre Palmeiras e Cruzeiro e, claro, falar dos outros jogos também desta rodada do Brasileirão. Antes de ouvirmos o Alexandre Pretzel, o Pedro Coin, então, vai agora passar a régua aí na classificação, nos resultados, nos jogos encerrados desta 30ª rodada do Campeonato Brasileiro e os números atualizados. Vamos lá, Pedro! Vamos lá, Capri. Hoje, às 4 horas, Botafogo recebeu o Santos lá no Newton Santos e empatou o jogo 2-2. Joaquim Correa marcou os 2 gols do Botafogo, inclusive o gol mais rápido desse campeonato brasileiro, com 22 segundos de partida. Lembrando que o gol mais rápido antes desse tinha sido marcado ontem pelo Alan Franco lá no jogo do Atlético Mineiro, aos 23 segundos do primeiro tempo. Então, Joaquim Correa aí com o prêmio simbólico, né, do gol mais rápido do Campeonato Brasileiro. Também às 4 horas, o Grêmio venceu o Juventude por 3-1, 3 gols de Carlos Vinícius para o Tricolor e Igor Formiga diminuiu para o Juventude, equipe da Serra Gaúcha. E também às 6h30 teve Bragantino 0, Vasco 3, lá em Bragança Paulista. Verratti marcou 2 gols para a equipe carioca e GB fechou o placar. Então, passando pela tabela do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras é líder com 62 pontos, o Flamengo tem 61 na vice-colocação, o Flamengo que perdeu a chance de assumir a liderança do Campeonato Brasileiro nessa rodada, depois de perder para o Fortaleza ontem, no sábado, por 1-0 lá no Castelão. E o Cruzeiro vem na terceira colocação com 57 pontos. O Mirassol fecha o G4 com 55,
O Bahia é o quinto com 49 e fechando o G6 o Botafogo com 47 pontos. Na sétima colocação o Fluminense com 44, o Vasco da Gama que venceu hoje é o oitavo com 42, o São Paulo é o nono com 41 e fechando a primeira página da tabela do Campeonato Brasileiro, Corinthians com 39 pontos na 10ª colocação. Abrindo a segunda parte tem o Grêmio que tem a mesma pontuação do Corinthians, 39 pontos. Na 12ª colocação o Bragantino com 36, mesma pontuação do Galo, 36 pontos para o Atlético Mineiro na 13ª colocação. O Ceará e o Internacional têm 35 pontos e aí o Santos, primeiro time fora da zona do rebaixamento, tem 32 pontos na 16ª colocação. No Z4 então, o Vitória tem 31, 17º colocado, lembrando que o Vitória também perdeu a chance, assim como o Flamengo, né, perde a chance de subir uma posição na tabela do Campeonato Brasileiro. O Vitória poderia estar fora da zona se tivesse vencido o Corinthians, perdeu no Barradão e segue na zona do rebaixamento. O Fortaleza é o 18º com 27 pontos, o Juventude é o 19º com 26 e o Sport Recife é o 20º com 17 pontos. Só para fechar então esse bloco do plantão, Capri, falar que o tenista brasileiro João Fonseca, de 19 anos, foi o grande campeão do ATP 500 da Basileia, na Suíça. Ele venceu o espanhol Alejandro Fokina, número 18 do ranking mundial, na final por 2-0, parciais de 6-3 no primeiro set e 6-4 no segundo. João Fonseca começou o ano na posição 145 do ranking mundial de tenistas masculinos. Ele foi campeão do ATP 250 de Buenos Aires e também do ATP 500 da Basileia nesse ano e subiu até a 28ª colocação. Então, uma subida aí de mais de 100 posições no ranking mundial de tenistas brasileiros. João Fonseca, grande campeão do ATP 500 da Basileia. Capri. 10h41 no apito final da Bandeirantes. Vamos ouvir Alexandre Pretzel, que vai explicar aqui como foi esse empate por 0-0 entre Palmeiras e Cruzeiro. Fala aí, Pretzel. Bom, primeiro vamos ao lance polêmico, né? 14 minutos do segundo tempo, o gol anulado do time do Palmeiras. A dividida do Sousa com o goleiro Cássio. Estão me mandando uma regra aqui, dizendo que, o gol foi bem anulado. Eu acho que tem a regra também de bom senso e tudo. Eu não vi falta no lance, sinceramente, né? E pra mim, em nenhum momento o Cássio ele tem o domínio total da bola. Então, quando ele põe a mão em cima da bola e vai arrastá-la, certo? Pra mim, ele coloca ela em jogo de novo. Ela tá em movimento. E aí o Sousa vem e acaba chutando para o fundo da rede. Tem aqui, ó, escanteio. Aqui a regra, eu vou ler aqui. Posso ler, Capri? Tem problema? Claro. Deixa eu ver aqui, ó. Será concedido um escanteio se dentro da própria área geral um goleiro controlar a bola com as mãos ou os braços por mais de 8 segundos. Tá, isso passa. Aí tá aqui, ó. O árbitro decidirá quando o goleiro tem o controle da bola e quando os 8 segundos... Não é essa regra aqui. Me mandaram a regra errada, cara. Desculpe aí. Deixa eu ver aqui. Ah, não, tá aqui, ó. Quando um goleiro no final, quando um goleiro estiver no controle da bola com as mãos ou os braços, nenhum adversário poderá disputar a bola com ele. Então, pela regra, o Cássio tem o controle da bola? Essa é a minha dúvida. Se ele tem o controle da bola, nenhum jogador pode tocar na bola e disputar a bola com ele. Ele tinha o controle da bola nesse momento? Pra mim, não. Pra mim, ele não tem. Quando ele põe a mão em cima da bola e vai arrastá-la, eu não acho que ele tá com o controle da bola. Eu acho que a bola tá em movimento. Essa é a minha opinião. Mas aceito quem acha que o árbitro acertou. Então, 14 do segundo tempo, o gol anulado do Palmeiras, marcado pelo Sousa. E o jogo no total? O Cruzeiro jogou melhor. Teve a expulsão correta do Fabrício Bruno aos 26 do segundo tempo, por uma falta na escapada do Alain. E aí, quando o Palmeiras ficou com um jogador a mais, eu não consegui entender. Tá certo que o Flaco Lopes e o Vitor Roque foram substituídos antes da expulsão do Fabrício Bruno. Ele não adivinhou que eles seriam expulsos. Mas ele tirou os dois centroavantes. E aí ele colocou um ataque móvel. E até quando ele põe o Veiga e tira o Fux, que eu falei sobre isso, quando ele chamou o Veiga, foi para deixar o meio-campo mais aberto, porque já tinha um jogador a mais com a expulsão do Fabrício Bruno. Ainda assim, no segundo tempo, o Palmeiras criou o quê? Criou uma chance com o cabeceio do Vitor Roque num cruzamento do Jefté, que jogou bem, inclusive, lateral esquerdo, substituto do Piquerez. Teve uma bola com o Maurício, que eu tô vendo agora de novo, né, que o próprio Bruno Rodrigues toca por cima e o Maurício, na passagem nas costas da defesa, ele erra o chute. E tem o lance do gol do lado. Então, muito pouco para um time que tinha um jogador a mais. Então, até a expulsão do Fabrício Bruno no 11 contra 11, o Cruzeiro foi melhor.
O Cruzeiro dominou o meio de campo, o Andrés Pereira teve muitas dificuldades, Felipe Anderson foi substituído no intervalo, como eu esperava que fosse, por um primeiro tempo absolutamente inócuo, sem função praticamente, sem aparecer para o jogo. Então o time do Cruzeiro controlou o meio campo, fisicamente foi um time muito forte, porque teve 7 dias livres, ao contrário do Palmeiras, teve que jogar em Quito, e isso contou e pesou mesmo. E as substituições do Abel Ferreira até agora, eu gostaria de saber por que ele tirou o Flaco Lopes e o Vitor Roque. Por cansaço? Já pensando no jogo da quinta, só se for essa a explicação. Porque se for na parte técnica e por uma estratégia de jogo, aí eu acho que ele errou, porque ele tirou os 2 cabeceadores e depois ficou alçando bola na área com jogadores mais baixos, facilitando a vida do Cruzeiro. Então, se era para ter um time móvel para que tocasse a bola, para que chutasse de fora da área, isso não aconteceu. Em nenhum momento isso aconteceu. E no final, com um jogador a mais, o Matheus Pereira sozinho nas costas do Giai, cruza, e o Caio Jorge, dentro da pequena área, estica o pé, e o Carlos Miguel faz uma defesa quase milagrosa. A bola, eu tô vendo de novo o lance agora, deu sorte também, porque a bola também foi um pouco em cima dele, ó. Foi em cima do Carlos Miguel, mas mesmo assim, um grande reflexo do goleiro palmeirense. Então, as 3 grandes oportunidades de gols foram do Cruzeiro. O Palmeiras teve uma, dá pra dizer, com o cabeceio do Vitor Roque sozinho no cruzamento do GFT. Então, muito pouco pro Palmeiras. No 11 contra 11, Cruzeiro melhor. No 11 contra 10, Palmeiras superior em posse, superior em chegada na frente, mas sem eficiência ofensiva e parando também na catimba e na estratégia defensiva do time do Cruzeiro. Um ponto ganho pro Palmeiras? Sim. Palmeiras com 1 ponto. Não deixa de ser um bom resultado, porque mantém a diferença para o Flamengo 1 ponto a mais e ainda segue também com uma vitória a mais. O Cruzeiro está vivo na briga pelo título ainda? Sim. Mesmo 5 pontos atrás e com um jogo a menos, o Cruzeiro tem um jogo a mais em relação a Flamengo e a Palmeiras, o Cruzeiro ainda assim, matematicamente, está na briga pelo título. Eu esperava tecnicamente, Capri, nós falamos sobre isso no primeiro tempo, um jogo melhor, mas entendo também o jogo que o Cruzeiro propôs. Um jogo físico, um jogo de muita marcação e muita saída rápida para o ataque. E assim, ele foi mais eficiente na sua ideia de jogo, conseguindo empatar com o Palmeiras dentro de casa. Então, em linhas gerais, pela pontuação, não foi um mau resultado para o Palmeiras. Em linhas gerais, pelo campeonato, também não, porque você se mantém líder em cima do Flamengo. Mas por ter jogado em casa e por ter uma torcida de 40 mil pessoas, talvez muita gente possa ter interpretado que foi um mau resultado. Parabéns à atuação do Cruzeiro, a arbitragem do Rafael Clay muito boa no primeiro tempo e temerosa e temerária e indecisa no segundo tempo, e acho que isso prejudicou um pouquinho a atuação dele, porque ele se atrapalhou um pouco, principalmente nessa reta final. Porque quando ele dá 1 minuto a mais de acréscimo, então nós não iríamos a 52. Nós iríamos a 53. E ele encerrou o jogo quando o cronômetro bateu em 52. Então ele sinalizou 1 de acréscimo, mas não deixou o jogo correr. E aí os jogadores do Palmeiras e do Cruzeiro, com razão, foram reclamar em relação a isso. Sobre o lance polêmico do Gustavo Gomes, aos 15 do primeiro tempo, eu mantenho a minha opinião. Ele vai na bola e depois ele pega o Wanderson, para mim, cartão amarelo, bem aplicado pelo treinador. A expulsão do Fabrício Bruno, correta por parte da arbitragem. Então é isso, meu caro Capri. Amanhã as manchetes dos sites. Cruzeiro joga bem, segura o Palmeiras e ainda luta pelo título. Essa é a manchete, certo? Positiva para o Cruzeiro. A manchete do Palmeiras. Palmeiras sofre com o jogo físico e intenso do Cruzeiro, ganha 1 ponto e mantém a liderança do Campeonato Brasileiro isolada. Acho que é mais ou menos por aí a média do que foi o jogo. São 2 lances polêmicos, 3, né? Ele acertou na expulsão do jogador do Cruzeiro. O lance do gol que ele anulou do Palmeiras, eu ainda não consigo... não há uma visão clara ali do Cássio. Se ele tá com a bola sob o controle, pelo menos na imagem que eu vi, do ângulo que eu vi, se ele tem a bola sob o controle dele. Não consigo ter essa imagem. Se ele tava já com Pra mim, ele não dominada, tem o controle da bola. Na tua opinião, pra mim, ele não tinha o controle total da bola. Eu não vi essa, não tenho essa imagem. Ele arrasta a bola. Cobre. O que é o controle pra ti? É agarrar a bola, ele põe a mão em cima da bola... Tá com a bola sob o controle dele. Né? Ele põe a mão em cima da bola, perfeito? Tu põe a mão, tu faz um peso... Tu faz um peso em cima da bola. Tá com a bola sob controle. Não, ele puxa. Sim. Quando ele vai puxar, a bola tá em jogo pra mim. E o Sousa vem e chuta. É isso. Não, mas se ele puxa, se ele tá com
Se a mão dele está sobre a bola e ele tem o controle da bola, aí sim, o jogador não pode tomar a bola dele ali. Mas é que eu não tenho essa imagem, eu não consigo ter essa imagem clara de como tá a bola ali, se tá sob o controle do Cássio ou não. Então, enquanto eu não enxergar perfeitamente essa imagem, eu não consigo aqui chegar a uma conclusão sobre esse lance. Eu daria o gol. Respeito quem interpreta e os árbitros também, que podem ter dado razão ao árbitro, mas eu daria o gol. Agora, o lance da expulsão ou não do Gomes, aí é muito... aí é uma interpretação danada, viu, Pretzel? Porque eu revi o lance depois aqui no segundo tempo, e o Gomes em nenhum momento ele faz menção em recolher a perna ou tirar a sola da chuteira do jogador adversário, né, que ele atingiu ali. Eu não sei, viu? Eu ali acho que eu expulsaria o Gomes. Eu fico com a sensação de que o Gomes... Né? No primeiro tempo, no intervalo, tu achou que estava correto, né? No intervalo eu não falei nada. No intervalo, se você percebeu, eu não falei nada porque eu não tinha visto por todos os ângulos ainda. Concordou comigo que ele tinha acertado a bola, né? Porque eu não tinha visto o lance. Eu fui ver depois. No segundo tempo eu fui rever o lance. E eu tô dando a minha opinião agora aqui. No intervalo, volta lá, ouve. Você vai ver que eu fiquei quieto. Eu não falei nada porque eu não tinha visto por todos os ângulos. Agora eu revi. Como eu disse que eu não consigo ver a bola do Cássio dominada nas mãos dele, então eu não consigo opinar. Do Gomes, eu revi depois por outro ângulo. E na minha opinião, mesmo acertando a bola, ele não recolhe o pé. Ele não tira o pé. Ele vai com a chuteira na canela do adversário. Não é absurdo expulsar. Não é nenhum absurdo expulsar o Gomes ali. E eu, se fosse o árbitro ali, teria expulsado o Gomes. Mas, enfim, não é? É isso que a gente sempre fala. Interpretação, todo o lance, todo o jogo a gente vai ter esse tipo de coisa. Eu quero ver aqui se consigo encontrar esse lance em que o Cássio tinha ou não a bola sob o domínio, sob o controle. Agora, o Pretzel, falando aí do futebol que o Palmeiras jogou hoje, ele ficou 20 minutos com um jogador a mais. 20 minutos com um jogador a mais. 27 com a mais. 27, né? E pouco incomodou. Cássio, por quê? Durante esses 27 minutos. O técnico tirou teus 2 fazedores de gols, teus 2 goleadores, certo? Os caras que são bons de cabeceios e ficou alçando bola na área. Tanto é que tem uma bola que é o Sousa que cabeceia. Não tá proibido do Sousa fazer gol de cabeça, mas é ele que cabeceia na segunda trave, um cabeceio fraco para a defesa do Cássio. Então se era para deixar o time móvel com Alain, Veiga, Maurício, Bruno Rodrigues e Sousa, por que não tentar tabelar esses jogadores, né? Vindo pelo meio, tabelando e tentando chutar. Isso o Palmeiras não fez. Então acho que o Abel Ferreira meio que se enganou na estratégia, tirou seus 2 centroavantes, talvez pensando já no jogo de quinta, pode ser por desgaste, mas eu jamais tiraria os 2. Tanto é que quando ele sacou os 2, o Ulisses me perguntou, e aí, Pretzel? Também concordando que não tiraria. Então acho que a gente estranhou bastante as 2 mudanças do técnico. Deixa eu só dizer uma coisa, eu não sou o dono da verdade, mas eu fico muito incomodado, certo? Com opiniões como que eu sou uma porcaria porque eu tenho uma opinião diferente, certo? Do Tony Caldeira, do Felipe, do Jonathan Tiju, que aqui deve ser um pseudônimo, porque não tem cara. É tudo robô, Pretzel, tudo robô. Aí pode ser, tudo robô. Marcos Gomes, esses caras, Ricardo Betarelli, os caras porque discordam, certo? Os caras acham que a gente não sabe nada. Eu vou repetir, eu não expulsaria o Gomes. E acho que o árbitro acertou no cartão amarelo. Acho que o árbitro acertou. Eu discordo que ele tenha ido de propósito para acertar a perna do Wanderson, porque em câmera lenta e em frame, vários lances são de prisão perpétua. Ele pega a bola e não tem como recolher o pé, porque ele vem em velocidade. Tô revendo o lance agora, ó. Aí os caras param o lance, ó lá, ó. Isso também é imprensa, ó. Tu retira, ó, tu para, tu dá um frame. No frame, ele vai quebrar a perna do Wanderson, na câmera lenta. Ó, tá parado o quadro aqui na minha frente. Tá parado o quadro. Assim não dá pra fazer análise, pessoal. Assim, o jogo de futebol não é assim. Não é no frame. Ele acerta a bola e não tem como recolher o pé. O Wanderson tá em cima dele. Pra mim, cartão amarelo bem aplicado. Sim, Pretzel, mas
Mas mesmo a regra não fala em tempo de recolher o pé, não é? Às vezes não dá tempo mesmo e aí não tem jeito. É como no pênalti, às vezes você não tem como recolher uma perna, a expulsão, e você faz o pênalti. A expulsão não é tem por jeito. lance violento, é por agressão. Aí não tem agressão. Me desculpe, eu vou discordar de ti, de todo mundo. O rapaz aí não foi tem agressão. substituído, Pretzel. Mas ele a lesão não foi na canela. Ele mesmo disse, puxou a coxa dele. É só ver a imagem. Ele mesmo falou. Mas então, porque houve um choque ali, houve um choque, por isso que puxou a perna. Agora, deixa eu te falar, peraí, a gente vai voltar a falar dos lances polêmicos, mas agora eu quero falar de quinta-feira, Pretzel, porque o jogo agora é quinta-feira. Palmeiras líder do Brasileiro, tá com o título encaminhado se não fizer bobagens, vai ter uma vantagem aí sobre o Flamengo, se depende do Palmeiras, tá nos pés do Palmeiras o título do Brasileiro. Vamos falar de quinta-feira, porque o que me preocupa aqui é que com esse nível de futebol que o Palmeiras jogou hoje, não vai fazer 3 gols na LDU. Não vai conseguir ganhar por 3 gols. Vai ter que mudar muita coisa no comportamento e na maneira de jogar do time. Será que o Abel Ferreira... Você lembra que eu falei na sexta-feira no Esporte em Debate que eu queria esperar o jogo de hoje para poder falar sobre a partida de quinta-feira contra a LDU? E o que eu vi hoje do time em campo... A torcida empurrou o tempo todo, fez uma festa maravilhosa, mas o time dentro de campo não reagiu da mesma maneira. E não dá pra achar que a LDU vai vir muito diferente do Cruzeiro, ao contrário. É daí pra pior ainda a retranca da LDU na quinta-feira. Não vai vir de peito aberto, claro, porque tem uma ótima vantagem. Então, quinta-feira, o que é que o Abel Ferreira vai fazer? Qual é o coelho que ele vai tirar da cartola pra mudar esse time, o jeito de jogar... E conseguir fazer 3 gols na LDU, Pretzel? Eu acho que quinta ele vai jogar com o Piquerez volta, cumpriu suspensão hoje, porque ele foi expulso contra o Flamengo. Então ele vai jogar com Carlos Miguel, Kelvin, Gomes, Murilo e Piquerez. Acho que ele vai manter o Fux de primeiro homem, acho que vai. Ele vai manter o mesmo time que ele começou a partida. Eu acho que ele vai fazer isso. Agora, o desempenho hoje não faz 3 gols na LDU. Só que tem um detalhe, o Cruzeiro não jogou fechado, o Cruzeiro jogou em cima do Palmeiras. Essa que é a realidade. A LDU não fará isso. A LDU vai deixar o Alzugaray lá na frente, certo? Vai fechar, vai fazer uma linha de 5. Perdeu o Brian Ramires, que é muito bom jogador, que foi expulso. Essa é uma boa notícia para o time do Palmeiras. Então vai ter uma linha de 5 jogadores no meio, o Alzugaray na frente, certo? E uma linha de 4 atrás. E vai fazer o tempo passar e vai tocar a bola. Vai fazer igual... Vai ter uma atuação igualzinha à atuação que teve contra o São Paulo no Morumbi. Contra o São Paulo, ele fez 2-0, veio pra cá, travou o jogo. São Paulo teve uma outra oportunidade, aí no contra-ataque fez o gol com o Medina e deixou o São Paulo em frangalhos, nervoso, e aí só administrou a vantagem na segunda etapa, picotando o jogo e eliminou o São Paulo. Contra o Palmeiras vai tentar fazer a mesma coisa, só que o Palmeiras tem um time melhor que o São Paulo, tem mais mentalidade, mais experiência, e acho que o Palmeiras sim vai ter que enfrentar uma retranca da LDU, que vai jogar por uma bolinha e vai fazer o tempo passar. Para mim vai ser isso. Com o futebol de hoje eu concordo contigo. Não faz 3 gols na LDU. Só que tem um detalhe, o Cruzeiro é melhor que a LDU e o Cruzeiro jogou no ataque, jogou para ganhar a partida hoje de uma maneira muito forte. Você acha que o Palmeiras vence então na quinta-feira? Eu acho que pode vencer, mas eu acho que não passa. Essa é uma opinião. Para mim a final vai ser Flamengo e LDU. Tô dando uma opinião domingo à noite. Domingo à noite eu tô dando a minha opinião do que vai ser a final, na minha opinião, da Libertadores da América. Mas eu acho que o Palmeiras tem condição de virar, tem time para isso. Claro que tem, né? O Abel Ferreira sempre tem plano, sempre tem as cartas na manga. Quantos e quantos jogos o Abel já virou aí? E virou muitas vezes em intervalo de partidas. Muitas vezes não precisou nem de 90 minutos. Em 45 ele já resolveu várias paradas aí pro Palmeiras. Agora, hoje eu não gostei do que eu vi do Palmeiras. Se jogar essa bola, e o Palmeiras tem jogado mais ou menos isso. As últimas partidas do Palmeiras têm sido mais ou menos essa média de futebol aí. Então, se o Palmeiras jogar dessa maneira como jogou hoje contra o Cruzeiro, o Palmeiras não faz 3 gols na LDU. E aí eu fico com a minha posição de antes do jogo. Antes do jogo eu achava também que o Palmeiras não iria passar na quinta-feira. Agora, depois do jogo, vendo o nível do futebol que o Palmeiras apresentou, reforça um pouco mais essa minha tese. Mas,
não vou me esquecer que existe o Abel Ferreira lá no banco de reservas e é ele quem pode mudar a situação do jogo. Só ele, né? Porque é ele que vai escalar o time, é ele que vai montar o plano, a estratégia aí da equipe para encarar a LDU e é ele mesmo que vai ser o responsável por isso ou não. Quinta-feira, minha gente, jogaço de bola, claro, com a transmissão da Bandeirantes para todo o Brasil e para o mundo, os palmeirenses empurrando o Verdão. Quinta-feira com a Bandeirantes. Atenção, Paulo do Vale, alô PDV, queremos ouvir Abel Ferreira, o treinador palmeirense, porque já o Alexandre Pretzel vai gabaritar Palmeiras 0, Cruzeiro 0. Quintinal vai marcar 11 da noite, hora oficial do Brasil, final da noite do domingo, mas tem apito final. E tem o Abel Ferreira ou não tem, PDV? Não tem nem o PDV, não tem Abel, não tem PDV, não tem ninguém. Eles abandonaram a gente, viu, Pretzel? Largaram a gente aqui. Pra isso que eu tô aqui. Oi, agora sim. Conteúdo até o fim. Opa! Né? Vamos com conteúdo até o fim. Opa, agora sim, Capri. Estamos aqui na sala de imprensa aguardando a chegada do Abel. Só informação, o Palmeiras identificou já o torcedor bom de mira, né? Mas que não deveria ter feito o que fez. Tava longe, hein? Ele tava bem de longe ali na arquibancada e acertou o Cássio e foi identificado pelos próprios torcedores do Palmeiras. O clube já informou que identificou esse torcedor, foi levado aí ao GCRIM para prestar depoimento, boletim de ocorrência. Então o Palmeiras já consegue identificar essa pessoa. Tomou uns petelecos, viu? Dos torcedores também, viu? Tomou. Eu sou contra a violência, mas o rapaz pediu, né? Burro! É um burro o rapaz que atirou a garrafa lá. Ainda bem que identificaram ele, né? Porque se não tivesse identificado, o Palmeiras ia sofrer uma punição. Agora a punição vai pra ele. Esperamos, né? Já se viu arremessar uma garrafa no campo de jogo, acertar o Cássio? Absurdo, né? Mas está identificado já. Felizmente. Revendo o lance do gol anulado, certo? Não pode encostar, né? Ele põe a mão em cima da bola. Agora essa imagem é a melhor que tem de frente. Mas eu acho que ele resvala a bola, cara. Nossa senhora, isso aí. Ele resvala a bola. Em nenhum momento ele agarra a bola, apesar de botar a mão em cima da bola. Quando ele vai puxar, ele resvala. Bom, o Paulo César Oliveira, que eu gosto muito, pra variar, ele tá dando razão pro árbitro. O Paulo César Oliveira, acho que foi bem anulado o gol. Sim, o Paulo César Oliveira, pra dizer que o árbitro errou, é difícil, né? Não. Bom, eu não tô aqui pra vamos ver. Não. Eu vou tentar achar uma imagem melhor aí desse lance, porque todas que eu vi aí, o Cássio tá encobrindo a bola, então não consigo ver. Mas vamos ver aí. Tem alguém falando aí. Tem. Na sala de imprensa. Jardim. Quem tá falando aí? Tá falando, quer ouvir um pouquinho, Capri, do Jardim? Vamos ouvir um pouquinho do Leonardo Jardim, vamos ouvir um pouquinho. Acho que ele vai reclamar, viu? Enquanto não vamos entrar no top 5. Temos talento, temos emoção, temos os fãs mais espetaculares com quem eu trabalhei, os torcedores, como vocês dizem, mas sinceramente não sei se tudo isto vale a pena. Vamos, querem mais alguma pergunta? Acho que melhor acabar por aqui, está bem? Obrigado, pessoal. Foi só um desabafo, hein? Tá aí então. O Leonardo nem teve nem pergunta. Ele já falou, é melhor acabar por aqui. Você viu, Pretzel? Eu vi, porque ele tá irritado. Acabar por aqui. Ele tá irritado com o quê? Com a expulsão do Gomes, mas e o gol anulado do Palmeiras? Então é o seguinte, são duas interpretações. Eu sei que tá todo mundo falando da regra, no papel a gente tem muita coisa, mas é como já vi vários árbitros me dizerem, né, que o caderninho, o livrinho de regra tem 18 regras. A regra 18 é o bom senso, que não tá no papel, ela tá no jogo. Né? Então é o seguinte, a interpretação, muita coisa é interpretação. Ele acha que o Gomes tinha que ter sido expulso. Eu acho que não. Eu assim, analisando friamente, daria para dar o gol do Palmeiras. Talvez ele ache que não. Então assim, é difícil ser árbitro hoje. Na realidade, ser árbitro hoje com a velocidade do jogo e com tudo é difícil, né? Mas esse desabafo até achei meio bobo do Leonardo Jardim. Dá entrevista, é um cara consagrado, um cara milionário, 52 anos, já trabalhou em vários times da Europa, né? Então é o seguinte, dá entrevista, desabafa na entrevista. Eu tô revendo o lance aqui do gol anulado. A melhor imagem que eu tenho é uma por trás do gol.
Essa por trás do gol dá a impressão, não é conclusiva também, porque o corpo do